Fala galera, boa noite, já estamos aqui com mais um podcast, nosso podcast da Vila. E hoje a gente conta com a presença muito especial aqui, como sempre, do nosso querido pastor Tiago Aba. E hoje um convidado mais que especial, membro da nossa igreja, nosso querido Eduardo Sanches. Vamos falar um pouquinho aqui sobre Eduardo, né? O Eduardo Sanches é tangaraense de berço e coração, é engenheiro civil e empreendedor. Representa a força jovem e renovadora da política. Em 2020, foi eleito o vereador mais jovem de Tangara da Serra, com 1.020 votos. E o que te move é transformar a nossa cidade em um ambiente promissor de empreendedorismo e desenvolvimento, melhorando assim a vida das pessoas. A sua visão é ser referência de político que agiu para fazer o setor público mais eficiente e mais digno para as pessoas. Os seus valores são coragem para enfrentar o sistema, transparência para dar exemplo, honestidade para mostrar que é possível e liderança para provocar a mudança. E é defensor da liberdade. Senhoras e senhores, com vocês, Eduardo Sanches. Bem-vindo, Duzão. Boa noite, obrigado aí por estar aqui no VilaCast, podcast sensacional. Obrigado pelo convite, Dabson, pastor Tiago, Ana que está aqui conduzindo. Vamos lá. É isso aí, show de bola. Seja bem-vindo. Eduardo, a gente vai bater um papo mais descontraído para apresentar para a galera mesmo, né? Quem é o Eduardo, né? Você chegou recentemente na política, né? Trazendo coisas inovadoras, e hoje o nosso intuito aqui é apresentar mais o Eduardo para todos vocês, né? A gente vê que a política, cada vez mais a gente tem que participar dela, né? A gente tem que realmente ingressar na política, né? Não adianta a gente ficar ali, eu voto nesse, voto naquele, mas sim entender como todo o sistema funciona, né, Eduardo? Vamos começar falando um pouquinho aqui como que você começou sua trajetória com Deus, como que você conheceu Deus realmente, né? A gente bateu um papo que você falou que foi um pouquinho através da Camila, conta um pouquinho dessa história pra gente. Bom, isso é bem legal, né? Sou casado com a Camila Piva, membro da nossa igreja, e eu conheci Deus através da Camila, né? Eu era católico e quando a gente começou a se relacionar, no início, logo nos primeiros meses de namoro, Camila foi muito clara e muito honesta nesse sentido. Ela falou, eu congrego na Presbiteriana Renovada, que é a IPR, onde a gente congregava anteriormente, e ela falou, a gente só vai dar certo se a gente estiver num único espaço, numa única igreja, numa única comunidade. Não tem como estarmos em dois lugares diferentes, apesar que sempre é um único Deus. Então, nesse momento, eu acabei conhecendo a Presbiteriana Renovada. Faz quanto tempo isso, Edu? Foi em 2018. 2018. Então, foi logo no primeiro mês nosso de relacionamento, já teve essa questão e graças a Deus. E ela se posicionou no 12. Rapidamente, cara, rapidamente. E foi muito intenso e muito bom, pastor, porque realmente hoje eu consigo ter essa clareza. Talvez lá atrás, se eu tivesse batido o pé, algo nesse sentido, talvez nem estaríamos casados, né? Então, esse posicionamento inicial dela foi muito importante por ter essa clareza, né? Então, ali sim, eu conheci Jesus na Presbiteriana Renovada, a gente casou e a gente frequentou possivelmente até dezembro de 2021, né? Onde aí começamos novamente se perder de um pouco de vista de esse afastamento, né? A gente estava um pouco afastado e aí tinha a Gabi que congregava aqui com vocês, que era minha assessora, e eu brincava com a Gabi e cada dia mais. Falei, Gabi, eu queria um culto, que eu sou muito pragmático, né? Onde começa nesse horário, termina nesse horário, é nessa questão. E hoje, graças a Deus, conhecendo cada vez mais essa igreja, participando dessa comunidade aqui, a gente vê que é bênção total e a gente está aqui há praticamente já 8 meses junto com vocês, legal, nesse berço de carinho e amor. Show de bola. Então você conheceu a Batista Vila Alta através da Gabi. Foi através da Gabi. Cara, que bacana. E claro, a gente sempre passava aqui na frente desperta o interesse, né? Uma igreja na Avenida Brasil, uma igreja bonita, e surgia aquele interesse, a gente vinha um trabalho de divulgação de vocês que chega muito nas pessoas, isso é muito importante, né? Principalmente nos mais jovens. Então chegava a mensagem, a gente sempre ficava se perguntando, né? Como que é aquela questão, como é o culto, como que desenvolve, e isso foi chamando cada dia mais atenção até que a gente se deixou envolver e com a graça de Deus estamos aqui. Bacana, show de bola, cara. Pra você ver, né, como que faz diferença quando realmente a mulher sabe se posicionar, né? A mulher sabe edificar sua casa. Então, diferente de algumas outras situações que geralmente acontecem, às vezes a própria mulher ela se afasta da igreja por conta disso, por conta do namoro, por conta de um relacionamento, né? E com vocês foram ao contrário. Eu até né? vi uma charge, o Thiago postou, acho que na semana passada, né? Da mulher que ela conhece o sapo que tá lá fora, em vez de ela trazer o sapo, ela vira... Ela em vez de ele virar príncipe, ela que vira um sapo. Ela que vira um sapo. Parabéns, Camila.
Eduardão, vamos falar um pouquinho aqui sobre o lado político, né? Nós tivemos recentemente aí o podcast do Bolsonaro, né? Que, cara, para mim foi fantástico. Conseguiu expor muitas situações que muita gente tinha dúvida ali, né? Conseguiu abrir a mente de várias pessoas, né? Tirar ali aquele tapa, né? Que muita gente tinha do presidente. Você foi o segundo vereador mais votado de Tangará da Serra na sua primeira candidatura. Perfeito. Né? Como que foi essa trajetória? Decidir, não, vou entrar para a política, vou fazer diferença. Como que essa história começou? Bom, legal. Vou voltar um pouquinho lá atrás agora para contar. Então, eu sou Eduardo Sanches, mais conhecido como Dudu até. Muita gente se pergunta aí quem é Eduardo, né? E quando eu saí para estudar, eu saí em 2009. Fazer o terceiro ano fora e passei na Faculdade Federal de Pelotas. Então, em 2010, eu comecei meu curso de Engenharia Civil na Faculdade Federal de Pelotas, onde eu tinha como professor Alfredo Dávila, que você já deve ter ouvido falar, que é o pai da Manuela Dávila, que foi candidata a presidente da República, faz um movimento muito forte na União Nacional dos Estudantes. Esquerda de carteirinha carimbada, certo? E esse cara foi meu melhor professor naquele momento, sabe? O cara que tinha uma visão muito clara de toda uma questão social, toda uma questão de desenvolvimento, e isso foi me trazendo cada vez mais. E nas faculdades federais, pastor, tem um movimento muito forte da União dos Estudantes, que chama DCE, que é os Diretórios e Centros Acadêmicos. Para vocês terem ideia, na nossa faculdade tinha 24 mil alunos. Caramba. Então, 24 mil alunos dentro de uma cidade... dentro de uma cidade de Pelotas, a gente conseguia eleger deputado estadual no estado, dentro da faculdade. Caramba. Então, esse movimento é muito forte. E dali, justamente, que saem essas classes mais políticas, né? Infelizmente, para um outro lado que eu tenho de pensamento, que é esse lado mais da esquerda mesmo, né? Existe realmente essa condução, entende, deles, em todo esse perfil da faculdade. Durante 5 anos, os caras te doutrinam. Isso eu falo, as universidades estaduais. Doutrinação, Thiago, porque os caras conseguem levar durante 5 anos trabalhando contigo. Então, 5 anos aquela mesma mensagem, falando, o cara chega cru, greve, faz uma lavagem no cara ali, o cara sai lá com a mentalidade. Faz. E quando você vai na federal, é um universo novo, né? Então, eu nunca tinha estudado em escola pública. Quando eu caí numa universidade federal, você cai num ambiente diferente. E aí, com essa lavagem, com essa doutrinação no ambiente da faculdade diferente, vou te falar, tem que ser muito forte para você não mudar a sua conduta e seu aspecto nesse sentido, né? Então, naquele momento ali, até virei presidente do DCE, virei membro do nosso diretório da Engenharia Civil e sempre me despertou esse lado político. Então o lado político começou na faculdade já. Na faculdade a gente já participava desses membros de diretoria. Isso por volta de 2014. Da volta de 2014, quando estava finalizando já. Mas 2015. Com a visão de esquerda? Não, já tinha uma visão mais clara. Já tinha uma visão mais clara. É que, na verdade, eu sempre tive um tato muito grande, de entender a forma que as pessoas buscam poder, entendeu? E naquele ponto, a Faculdade Federal, os professores buscavam poder nessa barreira da esquerda, falando que nada funcionava. Encontrando algumas brechas do sistema e tudo muito, do capitalismo e tudo mais. É um sistema totalmente... Tanto que, cara, assim, eu fazia uma linha bem dura. Exemplo, eu sou contra o passe estudantil, carteirinha de estudante. Para mim não faz sentido algum carteirinha de estudante, pastor. Por quê? Só uma carteirinha de estudante, você não entra no fator social. Exemplo, eu tenho uma carteirinha de estudante, mas meu pai e minha mãe tinham uma condição boa, entendeu? É justo eu ter uma carteira de estudante, ganhar um passe de um cinema, ganhar um passe de alguma coisa, sendo que meus pais tinham condição legal? Não. É só isso, não é uma política social. Então isso eu batia muito forte na época da faculdade, entende? Porque você tem que ter alguma questão social, porém relacionada a seu nível de condição financeira. Só você dar um passe, exemplo, eu almoçava no RU, custava R$4. Muito barato. Eu ocupava o lugar de alguém que estava almoçando no RU, mas eu não precisava, em tese. Então, só essa política social ela não gera resultado, sabe? Então, tem que ter uma política social mais financeira. Então, a gente começou a bater muito forte isso na faculdade. Mas essa é uma das visões da esquerda, né? De querer comprar o cidadão, de querer comprar esse lado dele, de dar benefícios para ele, mas não ensinar da base, de como ele gerar esse ganha-pão, de como ele conquistar isso. Vamos lá, Dabson. Faz sentido ter uma carteirinha estudante para estudantes da PUC, Universidade Caríssima? Não faz. Não faz sentido. Então, eu comecei a combater isso desde a faculdade, sabe? E tinha essa clareza de pensamento. Quando eu terminei, eu fui trabalhar na empresa de condomínio fechado. Aí sim eu fiquei mais longe politicamente, que eu me envolvi na questão da iniciativa privada. E você se formou e continuou em Pelotas? Não, eu me formei em 2015, aí eu tentei trainee, não passei, um processo bem difícil, né? Aí voltei para Tangará, fiquei 6 meses aqui. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar em Palmas, Tocantins, nessa empresa que eu prestava estágio na época da faculdade, que é a Alphaville Urbanismo, não tem aqui em Tangará. E aí eu fui para Palmas, de Palmas morei 1 ano e meio em Manaus.
De Manaus, morei mais 6 meses em Palmas, 1 ano em Campina Grande, no Nordeste. Caramba. E aí eu falei, vou voltar para Tangará, porque é meu berço, é onde eu quero empreender. Porque naquele momento eu estava como seletista, né? E aí eu voltei para Tangará em 2018, e quando eu voltei já caí nesse mar burocrático, pastor. Então, atuando na engenharia civil como construtora, né? A gente abriu um CNPJ, a gente já começa a ver as dificuldades ali, Dabson. E quando eu fui para o mercado de trabalho, a gente viu um ambiente totalmente burocrata, onde eu não conseguia andar com nossos projetos, alvará demoravam, e a gente começou a se contrapor nesse sentido, onde naquele momento anterior eu conheci o Partido Novo, que tinha um núcleo bem legal aqui em Tangará. Isso no ano de 2018 também. 18 já. Quando eu já estava voltado. Eleição já. Não, a eleição foi em 2020. Final de 2018 eu voltei e conheci esse Partido Novo, que era um núcleo de 25 pessoas aqui em Tangará, que conversavam de política, mas uma política realmente de desenvolvimento, uma política que gerava resultado. Porém, o Partido Novo ele se sabota, não sei se vocês conhecem, é um partido que ele não usa fundo, é um partido que você paga mensalidade de R$30, porém ele se sabota em que sentido? Em ambientes menores, em cidades menores, a gente tem que ter um diretório para poder participar de uma eleição. E tinha que ter 150 pessoas nesse diretório filiadas pagando R$30 por mês. E a gente não conseguiu isso. Então, naquele momento eu migrei, e aí também foi um avanço que eu saí de uma utopia, entendeu? Dizendo que o mundo é lindo, que tudo certo, que vamos entrar, que vamos transformar e tudo mais. E aí onde eu conheci o partido que eu me filiei, que era o PSL, então do presidente Bolsonaro naquele momento. E aonde ali sim eu defini participar das eleições. Foi aos 45 do segundo tempo, Dabson e pastor, porque assim, a vontade a gente sempre tinha, mas quando fala assim, vou testar meu nome, o cara pensa e respira, porque é uma aprovação, né? A gente, se conhece bastante gente, você é amigo de todo mundo, mas isso não quer dizer nada no final. Quando é para votar, então isso muda muito, né? E aí a gente definiu essa candidatura em 2020, aos 45 do segundo tempo, e através disso aí que está na sua mão, perto de ti, um celular, a gente chegou lá e vem transformando. Bacana, cara. Foi show de bola. Eu lembro ainda, na época ainda, celular e redes sociais e tudo mais, você postando os vídeos, falando, na avenida te via ali e tudo mais. Foi bacana mesmo. E com isso, o segundo vereador mais votado, né? Isso foi uma grata surpresa, porque assim, quando a gente entra, pastor, claro que a gente quer ganhar sempre, não existe, né? Eu entrei, estou colocando meu nome à disposição, até as pessoas que falavam, não entra na política, e é isso que você falou, a gente tem que entrar sim, a gente tem que representar, porque se os bons não entram e não querem representar... Exato. Quer dizer que tem gente lá atrás que está tomando conta e está tomando decisão por nós, onde a gente não consegue. Então isso eu tinha muito claro. E quando eu entrei, a gente começou a fazer esse trabalho de vídeo, e aí teve alguns temas muito polêmicos que eu já entrei de clara, que é a famosa verba indenizatória. Não sei se vocês sabem o que é isso. Cada vereador, pastor, hoje tem R$ 2.650 por mês de verba indenizatória. O que é essa verba? Isso fora o salário dele. Fora o salário, isso. É uma verba de gabinete, é uma verba que eu posso usar para celular, conta de telefone, internet, manutenção do carro, combustível. Enfim, para tudo que eu quiser nesse sentido aí, despesas, sabe? Despesas particulares, eu posso entrar nas despesas particulares, qualquer coisa nessa questão aí. E quando eu entrei, eu falei, eu vou renunciar a essa verba toda. E aí surgiram as primeiras provocações, né? Nossa. Porque dava R$130 mil. Então, anual? Não, no total dos 4 anos. Dos 4 anos. No total dos 4 anos. 2 anos vai dar 24. Então dava 31.800 por ano e dá 127 no total final. E quando eu entrei, eu falei, vou renunciar. E aí eu comecei a incomodar o sistema, porque quem está lá dentro, quem já estava numa reeleição, faz uso. E aí vem o menino, vou usar a menina aqui devido à questão da idade, fala, pessoal, eu estou renunciando porque eu não acho certo. E aí era bem legal, eu passei em poucas empresas falando, mas eu lembro muito claro o que era o nosso discurso. Eu chegava e vou falar aqui para a comunidade. Pessoal, quem paga a conta do seu telefone? Quem abastece sua moto? Quem paga a sua energia? Quem paga isso? Quem paga aquilo? É vocês, né? Mas por que vocês pagam para mim? Porque eu não estou só no mandato, sabe? Eu estou no exercício de divisão de poder, de empresa, emprego e tudo. Então por que vocês vão pagar para mim? Você se colocou, na verdade, no lugar do trabalhador. Com certeza. Ele e isso vai foi trabalhar, muito forte. Ele paga o telefone dele, ele faz tudo. E por que vocês vão pagar para mim? O que muda nesse sentido? Eu estou servindo, entendeu? Eu entrei para servir. E isso foi muito forte e aí acho que foi o grande sucesso, sabe, Dabson? Legal. Porque é uma política nova, uma política de gente séria, falando de assuntos que realmente incomodam o sistema. E a gente foi o segundo mais votado. E isso começou a incomodar antes de você entrar para a Câmara. Quando eu entrei para a Câmara, eu lembro até hoje, daí eu entrei. Pastor, ganhamos, segundo mais votado, oba-oba. Eu falei, quero ser presidente da Câmara. E aí eu incomodei mais uma vez o sistema.
porque em tese um presidente da Câmara no município é a segunda maior força, depois do prefeito. Que uma vez o prefeito tiver algum afastamento, um ato de improbidade, quem assume é o presidente da Câmara como prefeito. E eu falei, vou ser presidente da Câmara. E aí, mais uma vez, eu incomodei todo esse aspecto político já eleito, né? E aí, realmente, fui conhecer um pouco o que era a política, né? Que a gente vê, ouve falar e, cara, nesse momento foi difícil. Que, de fato, foi a sua primeira experiência, né? Foi, Dabson. Foi minha primeira experiência. E se for pegar histórico familiar, ninguém da sua família, você não tem algum histórico? Tem. A minha família chegou aqui há 52 anos. Caramba, então, esse bairro, essa região Brasil, Vila Alta, só o barro. Quem prospectou o primeiro loteamento aprovado em Tangará, que é o loteamento Vila Alta, é da minha família. Que legal. Que era o Ramon Sanches Marques, que é uma rua aqui pra cima. Sim. Então, que era meu tio-avô. Que legal. E a primeira vereadora mulher de Tangará foi minha prima, que é a Beth Ramon Sanches Marques. Então, a gente tinha um histórico, mas da primeira legislatura de Tangará, isso estou falando acho que em 88. Muito antigo. E aí eu tive um tio que tentou em algum momento ser prefeito aqui também lá atrás, isso em 2004. E aí eu sempre participando, mas muito ativa, pouco ativo, né? Então eu tinha essa questão desse histórico. Mas quando eu voltei para ser candidato a presidente da Câmara, né? E eu comecei, vou ser candidato. E aí os vereadores que tinham sido eleitos comigo falavam assim, pô, mas você fez um discurso de renunciar à verba, você vai acabar com a verba aqui da Câmara. E aí começou a surgir esses primeiros contrapontos, porque os outros teriam que dar exemplo também, né? Você tomando e aí eles tinham muito medo, porque eu falava, o pessoal viu o Eduardo como uma bomba relógio. Eu falei, esse menino vai explodir em algum momento, porque ele entrou com uma temática muito forte, né? Então, em tese, não teria diálogo, nada nesse sentido. E a gente foi nessa candidatura à presidência da Câmara, mantive até o final. A gente perdeu. E como funciona essa candidatura, Eduardo? Bom, então, no primeiro dia da legislatura, 1º de janeiro de 2021, quando a gente estava eleito, tem a eleição para presidente da Câmara. Então, não é o vereador mais votado? Não é o vereador mais votado. Ele preside o início da sessão, o vereador mais votado. Aí, quando começa a sessão, tem a eleição. E são os próprios vereadores que votam? Perfeito. Então, dessa eleição, teve eu e Fábio Brito, que é o atual presidente, o Fabão. Então, a gente se colocou. Só vocês dois? Só nós dois. E aí, o Fabão teve 10 votos, eu tive 4. Então, a gente perdeu, mas sem ressentimento, maturidade. Mas é realmente por um propósito de mostrar que a gente veio para fazer a diferença. E eu vou concorrer de novo agora, até. A cada 2 anos tem a troca, né? Então bacana. A gente vai buscar novamente. Não que o primeiro presidente da Câmara vai ficar até o final do mandato dele. Não, a cada 2 anos troca. Tem algum bônus? Olha, era para ter em tese, pastor, porque o presidente da Câmara é o ordenador de despesas. Entende? Então tudo que é o orçamento da Câmara, que hoje é 10 milhões de reais, ele que ordena as despesas para onde quer fazer o uso. Entendeu? Porém, assim, a nossa Câmara em Tangará é uma Câmara enxuta. E nesse ponto, esses por mais 10 que eu não... milhões em 4 anos? Não, por ano. Por ano, anual. O orçamento anual da Câmara é 10 milhões por ano. E para onde a Câmara destina essas verbas? Bom, o cidadão que está em casa é... entender um pouquinho como funciona isso, porque para a maioria dos leigos é a prefeitura que destina toda a verba de Tangará que administra, né? É isso aí. Então assim, Dabson, o orçamento da prefeitura hoje, 450 milhões por ano. Certo. Desses 450, a prefeitura, em tese, dá para a Câmara um orçamento de 10 milhões para ela administrar. Que aí, desses 10 milhões, em torno de 50% é pessoal, é gastos da Câmara, né, de pessoas que trabalham lá. E o restante vai para verbas indenizatórias. Salário de vereador, salário dos contribuintes, salário de todo mundo que trabalha lá. Gestão ali dela. De gestão da Câmara. Aí depois entra a verba de marketing e tudo mais. E todo ano desse orçamento de 10 milhões sobra aproximadamente em torno de 2, que é o que a gente chama de duodécimo. E a gente devolve para a prefeitura. Então o que a Câmara não faz uso, ela devolve. Certo. Mas aqui até vou fazer uma questão assim, eu entrei renunciando muita coisa. Mas a Câmara de Tangará é uma Câmara exemplo. Em que sentido? Vereador aqui não tem 13º, vereador não tem férias. Isso é importante deixar, a gente tem que desmistificar um pouco. E essa mesma verba indenizatória que eu renuncio aqui, se pegar um município de Nova Olímpia, um vereador lá ganha mais que um vereador de Tangará. Então, assim, aqui em Tangará... Da verba indenizatória. A verba indenizatória em Nova Olímpia é R$5 mil. Caramba, cara. Então, essa é... Para você ver como que é um sistema. É o sistema. Cara. É o sistema. Então, assim, a Câmara de Tangará, eu renuncio, mas ela é exemplo. Desse ponto, a gente tem que dar o parabéns, sim, porque ela tem essa questão muito clara. Quanto que dá no geral? Você falou? Olha, o salário de vereador hoje é 8.700. Desconta imposto de renda 27,5, que o Estado faz plim-plim, cai limpo na conta 6.700. Fora isso, não tem mais como eu renunciei a verba. Da verba indenizatória, qual que é o valor? 2.650. E isso em 4 anos? Isso por mês. Vai dar 127 mil. 127. Se a gente calculasse por 14, se todos dessem um exemplo, para a gente ter essa mudança, acho que
tem que ter esse exemplo. Tem né? que ter esse exemplo. Então, assim, isso pra mim é muito claro, sabe? Tem que cortar na pele. É muito fácil eu entrar com um discurso e não sentir realmente a dor. Sim. Você entendeu? Então, a gente entrou com isso, tentou a presidência, não conseguimos. E aí a gente vem lutando aí. Legal, não, show de bola. E fala um pouquinho sobre a questão, um pouquinho mais sobre essa questão da verba indenizatória. Você até apresentou alguns números no seu Instagram, né? Dessa questão da verba, os gastos e tudo mais. Explica um pouquinho para o pessoal lá de casa realmente entender essa questão da verba. Bom, então como funciona? Exemplo, eu tenho meu celular, tenho minha conta de telefone, internet, combustível. Tudo que eu vou gastando durante esse mês, que é gastos pessoais meu, eu posso chegar no final do mês você e comprovar, apresentar as notas e esse valor é e ressarcido aí para você. sai e volta para mim de reembolso, entendeu? Então tudo que envolvia esses gastos, que eu não julgo ser gastos de vocês, que são quem paga o nosso salário. E isso desde assessor também? Não, fora assessor, né? Fora assessor, isso é só o nosso. Sim. Só o meu pessoal, seria uma verba Eduardo pessoal vereador. sua. Então, uma verba Isso. praticamente ali de quase 20% do salário. Isso, quase 20%. E aí que você vê, pode chegar até 70%. Caramba! E aí que Mas você como vê que... pode chegar até 70%? Votando. Hoje, se tiver um projeto de lei na Câmara Municipal, a verba pode ser 70% de um salário de vereador. Isso os vereadores que votam? Isso é os vereadores que votam. Aqui em Tangará, talvez tenha uma questão nesse sentido, já começaram a falar, mas de forma muito tímida ainda, de aumentar isso. E Mas como que a isso população fica sabendo dessas coisas, Edu? Então, vamos supor, porque a gente sabe hoje que muitas coisas são um sistema. Sim. Né? E muitas coisas são feitas ali, né? Colocando panos úmidos ali, abafando as coisas. Como que o pessoal lá de casa fica sabendo dessas situações para ele expor a opinião dele? Sim. Porque numa dessas situações, se a galera, né, quem coloca os caras lá são os eleitores, a galera de Tangará. Então, numa atitude dessa, pode ter uma mobilização. Certo? Pode, Então aí é bem legal. E aí que entra a grande questão como tudo, né? Comunicação, né? Então assim, quanto mais assertivo a gente for na comunicação, mais chega nas pessoas. Então a Câmara tem os canais de comunicação dela, cada vereador hoje vem atuando muito bem nessa parte de comunicação, vem melhorando, né? E isso acho que foi graças até ao nosso mandato, porque a gente chegou com muita clareza. Cara, mesmo. a gente chegava e falava e o pessoal foi vendo. Em Cuiabá teve uma situação dessa, né? Cuiabá teve, onde aumentou. E aí, normalmente, eles fazem algumas votações. Aqui existem vários tipos de regime de tramitação de um projeto. Tem um projeto que dá para você votar em um dia, tem um projeto que pode votar em uma semana, outro em 15 dias. Então, tem muitos vereadores de cidades maiores, aí, principalmente, capitais, que os caras colocam projeto para votar em urgência especial. E aí, vota naquele mesmo dia, aprovou, e os caras mesmo abafam. E aprovado naquele mesmo dia. E abafam então, ninguém fica situação. sabendo. Dá para você fazer algo que ninguém fica sabendo. Exemplo, o que aconteceu em Cuiabá, pastor. Em Cuiabá, quando você vai fazer um aumento de salário de vereador, você vota nessa legislatura, que é nesse mandato, mas só passa a valer no outro. Entende? Lá em Cuiabá, eles esperaram passar a eleição, que foi dia 15 de novembro de 2020. Na última sessão do ano, eles botaram aumento de salário de vereador em Cuiabá. Para o próximo ano. Para o próximo ano. Então, assim, foi na última sessão, votaram, aprovaram, eles voltaram em janeiro, já tinha aumentado o salário. Em quantos por cento? Se não me engano, acho que foi quase em 20. Lá o salário de vereador em Cuiabá é 18 mil. Caraca. Então, é muito nesse sentido, sabe? E é isso que perde a credibilidade dos políticos, Dabson, porque isso está cada dia mais normal. Inclusive, ontem eu vou fazer uma crítica aberta aqui, não sei se vocês viram, ontem o STF aumentou o salário deles. Não vi. Olha que bizarro, eu vou falar que é bizarro mesmo. Ontem o STF aumentou o salário de 35 mil para 46, 18% de aumento. Meu Deus. Sem falar que do custo de ajuda do STF, né, que é muito alto. Né? E aí não é só o aumento do STF, porque todos os cargos de tribunais de justiça, juízes, embargadores, delegados, são tudo atrelados ao salário do STF, que era o maior salário. E agora é uma cascata. Mas tá fácil para aumentar, né? Tá bom, os preços estão baixos, a inflação não tá aí, né? Quem paga é a população, né? Cara, é um sistema, né? Não adianta. Cada vez mais a gente tem que se posicionar, a gente tem que entender um pouquinho mais de como funciona tudo isso, para realmente no dia da eleição a gente se posicionar. Sim. Né? Porque tem muita gente que fala, eu não sou nem de direita, eu não sou nem de esquerda. A pessoa não se posiciona. E esse não posicionamento vai trazer o que para ela? Ela vai colher esses frutos depois. Né? Com um governo mal, com a má administração, né? Faltando muitas coisas ali básicas, às vezes, para a família dela. Então, realmente, o próprio pastor fala, né? Questão de nunca estar morto, né? Ou está quente, está frio. Não sei qual é a passagem que é, mas isso marca muito. Isso marca muito para mim, porque realmente, infelizmente, hoje a sociedade está morna. E uma sociedade morna não gera resultado. Caraca. E assim, a mornidão, eu vejo, é mais em relação a você, não só no posicionamento, mas saber o que está acontecendo.
Igual esses dias atrás eu assisti a sessão da Câmara. Eu assisto às vezes. Aham. E, tipo assim, uma cidade do porte da nossa tem 50 pessoas na live. No YouTube. Onde muita gente poderia estar participando mais, né? É. Entendendo o que está acontecendo. Todas as sessões são ao vivo, são gravadas. Todas as sessões são transmitidas ao vivo pelo YouTube e no canal TV Cidade Verde também. Eles transmitem. Eu desconheço da TV, mas... Hoje a Câmara ela tem o canal de comunicação dela, tudo dela. Tem. As pessoas podem seguir para começar a acompanhar. Sim, até a verdade Como assim, funciona? os canais de comunicação da Câmara ainda são muito falhos. E isso eu venho batendo cada dia mais. A gente tem que melhorar essa comunicação, tem que chegar mais perto das pessoas, estar mais próximas, né? Então isso até é uma das questões que me fazem querer ser presidente da Câmara, de conseguir melhorar a transparência e a comunicação para chegar realmente na ponta, sabe? Então, Porque isso tem que chegar até a tem que população. tem que chegar. Então a gente tem que melhorar muito nisso aí, sabe, Dabson? Então, assim, nossas câmeras ainda da Câmara são muito antigas. Se você vê o vídeo pelo YouTube, é Poxa muito ruim, a vida, qualidade muito do vídeo é ruim. muito ruim. E A infelizmente, iluminação, tudo nossa, é muito ruim. demais. A gente não consegue nem aproveitar o material que a câmera nos dá. Exemplo, quando eu subo na tribuna para falar, A se eu não qualidade gravar com o meu celular, Dabson, eu não consigo usar. Porque é vergonhoso o nível de qualidade que a gente está É integrando verdade. para a Tangará da Serra, entendeu? Isso Então, é a gente uma tem- questão administrativa, né? Que a É, Câmara isso ela é tem poder administrativo. para mudar isso. Mas Né? é, E quem mas ganha assim- com isso é a população. Com certeza. Eu não sei se há um interesse por parte daquela casa para ter essa transparência. A Câmara renovou 50%, pastor. E graças a Deus, assim, tem um ambiente muito tranquilo hoje de se levar, de se conversar. E a gente vem falando sim, até vai ter licitação para troca dos aparelhos. E agora realmente o pessoal entendeu o poder da mídia social. Cara. O poder no sentido de transformar, de levar a palavra e a mensagem, Levar a sabe? verdade, Sim, né, levar a cara? verdade. Porque hoje muitos meios de comunicação eles são manipulados. Sim, Então não tem como você mais confiar num certo meio de comunicação. Não, é. Né? E hoje a população toda ela tem toda essa informação ali na internet. isso eu aprendi na Quem época da... quer pesquisa, vai atrás e vai saber realmente a verdade daquela situação. Né? Mas eu lembro que até na época da faculdade, a gente tem que ler 3 matérias para chegar no consenso de uma única verdade. Eu posso ler Veja, CNN e Ideias Radicais. Com essas 3, cada um vai dar um embasamento diferente, aí você tira o melhor da verdade Você possível filtra, naquela né? questão. Você filtra, né? É. E infelizmente hoje tem muitos blogs aí que você coloca lá, o cara estampa a verdade de uma forma totalmente diferente. Sim. Sim. O cara pega muitas vezes uma fala, uma Só um falinha, título, só, cara, é só um só um título. cortezinho ali de 5 segundos, joga isso e você entende essa mensagem completamente distorcida, completamente errada. É o texto fora de contexto, né? Vira pretexto. Mas até esses dias atrás eu escutei que tem até um projeto para ampliação da Câmara, ou até reforma e tudo mais. Porque a estrutura em si lá é muito ruim. A Câmara, isso é uma curiosidade, é legal. A Câmara não tinha esse conhecimento. Ela era um hotel antigamente. Então aquele prédio da Câmara não foi construído para ser uma Câmara Municipal. Era um hotel que acho que em 1990 o pessoal comprou. Então hoje cada gabinete era um quarto, certo? E o plenário da Câmara é um plenário muito ruim, né? Então não se sente nem vontade de estar lá. Eu falo isso por propósito. Cara, a gente não sente bem no plenário, entendeu? Um plenário que não traz as pessoas para perto. Sim. Então a gente busca, sim, uma construção do novo espaço da Câmara. A Câmara tem condições, é o que a gente chama de Centro Político Administrativo, que eles chamam de CPA, né? Então já tem uma ideia junto com a Prefeitura de a gente pegar aquele terreno ao lado do Cristo, na entrada, onde era para ser o Hospital Regional, até, que está até limpo Legal. lá. Ali é da Prefeitura. Ali é da Prefeitura. E construir uma Prefeitura e uma Câmara nova. Legal. Entende? Que o prédio da Prefeitura também é alugado. Então tem esse trabalho aí. Qual que é o valor hoje do aluguel lá? Da Prefeitura, a última vez que eu me lembro, acho que era 67 mil. Cara, 67 Mas a mil. estrutura é gigantesca, né? ali É uma era estrutura faculdade, gigantesca. né? Ali, né? Eu até, Muitas esse foi um dos salas, movimentos que me despertou. Bom que você falou, pastor. Na última gestão, eles quiseram comprar a Prefeitura por 14 milhões, aquele terreno. E aí eu lembro que eu fiz uma conta bem de empreendedor essa, né? Eu lembro disso. Se eu pegasse 14 milhões e investisse em saúde, educação, aplicasse naquilo lá, o valor do aluguel ele era inferior. Então eu falei, gente, não comprem. Não vale a pena. Não vale a pena. Não Vamos vale. investir em saúde, em programas básicos de saúde, de educação ainda, e depois lá na frente nesse sentido, sabe? Então é muito nessa questão ainda. Agora Tangará, assim, a gente não pode falar, Tangará tem um orçamento muito bom, Tangará tem condições de avançar sozinha nesse sentido.
Então, até de investimento dá para se fazer. Tangará desenvolveu muito nos últimos anos, né, cara? Grandes empresas nacionais vieram para cá. Tangará é um polo de saúde para muitas regiões aqui, né? Então a gente tem tudo na mão para se desenvolver. Dá, se eu falo, Tangará pode muito, cara, e merece cada dia mais. Verdade. A gente pode muito e merece cada dia mais. Não sei se isso se é verdadeiro, mas existe uma falácia em Tangará, acho que mais nos bastidores de conversas de, igual a gente fala entre aspas, boteco, né? Que antigamente Tangará era travado pelos seus comerciantes, né, na questão de trazer novas empresas, comerciantes esses que, né, sabe lá Deus quem, que eram vinculados politicamente, que impediam algumas empresas grandes de vir para Tangará. Você vê isso hoje? Hoje não. Isso não era verdade? Eu acho, eu até vou te falar assim, não participava ativamente, mas acredito que sim, era uma verdade, porque Tangará demorou muito tempo para chegar algumas empresas, né? E aí demorou porque realmente tinha essa questão, em tese, de um monopólio, né, de estar mais próximo, entende? Então, quando saberia que ia se instalar, a pessoa ia lá e comprava aquele terreno ou fazia um investimento maior. Mas sempre do ponto de vista privado, não de usar o público para travar. Eu acho que aí não, pastor. Agora, assim, do ponto de vista privado, sim, vou saber que vai instalar um novo mercado em tal lugar. Eu ia lá e comprava aquela área ou a área do lado e já iniciava uma obra naquele sentido. Então, daí já não era mais viável. Então, agora, hoje, Tangará, assim, quando Tangará passou dos 100 mil habitantes, Dabson, você que mexe com franchise aí, com franquia, cara, entrou no radar de todo mundo, pastor. Hoje você vai em São Paulo, no radar das grandes franquias, Tangará tá lá. Então, você pode ver que nos últimos 4 anos que Tangará passou desses 100 mil, veio tudo que é franquia, o status de empresa aumentou muito. Sim. Aumentou muito. E aí é o que eu falo, veio uma van, veio uma Arezzo, veio não sei o quê, pô, desperta em todo um cenário. Então, Tangará hoje está num cenário de investimento a nível nacional. E muitas pessoas atribuem, então, inclusive, era até uma fala minha, que eu dizia assim que a gestão, o Fabinho que trouxe essas empresas. Então, pela sua fala, na verdade, foi que Tangará entrou no radar das empresas. Naturalmente. Assim, até falando, o Fábio, o ex-gestor, acho que ele foi muito competente no que ele se propôs a fazer, que Tangará vinha de um período muito grande de corrupção. Então o Fábio botou a casa em dia, merece todo o respeito de Tangará sempre por ter feito isso. Se posicionou, Se né? posicionou, isso é exemplo, sabe? Ele um bom gestor, o Fábio, eu tive no Tribunal de Contas no mês passado, e o Fábio foi um dos eleitos melhores prefeitos do Brasil. Caraca, e no Mato Grosso foi o segundo, só perdeu pro de Campo Verde, em termos de gestão, sabe? Então o Fábio realmente fez uma gestão muito dura para alguns, mas uma gestão muito séria e comprometida no que precisava ser. A partir do momento que você está nesse cargo, você tem que ter um posicionamento duro, você tem que ter muito claro, você tem que ter muita Não clareza. adianta. E o Fábio deixou uma cidade prospecta, uma cidade que pode mais. Então, assim, naturalmente, com essa gestão e passando, que eu falo 100 mil habitantes desse radar, Thiago, a hora que passou no radar, desperta lá no portfólio de cada um, entende? E você pode listar. Vem muita empresa nesse sentido. Foi a partir daquele momento, que daí se torna viável do ponto de vista de investimento. E a perspectiva de crescimento de Tangará é grande, né, cara? Muita, cara. Tangará, igual eu te falei, Tangará pode muito, Tangará tem condições. A gente tem que avançar nessa questão do aeroporto também, que ajuda, entendeu? Verdade. A gente tem que desmistificar isso. Aeroporto é só para rico. Não, Hoje aeroporto é para desenvolver Tangará. Hoje é no sentido até vergonhoso, né? Tem um aeroporto particular, né, que é mais desenvolvido que o nosso próprio aeroporto municipal. Dabson, é isso que eu defendo, cara. A iniciativa privada tem que vir para a pública. Hoje é mais fácil o município vir comprar um aeroporto particular do que fazer o nosso, porque não sai. Sim. Né? Verdade. Então eu quase falo assim, tem que vir o privado sempre na frente para o público poder vir comprando, porque o que depende do público para fazer não sai, infelizmente, sabe? Burocrático, né? É burocrático, Depende as coisas não acontecem natural. Então, assim, nesse sentido do aeroporto é o que eu falo. A gente tem que justificar mais uma vez. Tem muita gente quando se fala de aeroporto, fala, mas vocês estão viajando, estão falando pra gente muito rica. Não, cara, é desenvolvimento. Cara, benefício, imagina, você pegar um avião daqui, vai rapidinho, pá. Desenvolvimento na porta. E um assunto que tá bem polêmico também são as questões dos pedágios agora, né? Cara, o pessoal daquela região, depois de Progresso, ali do Bosch e tudo mais. Crime, cara. Crime, pastor. Isso é crime. O que aconteceu no pedágio foi um crime, Dabson, assim, eu não sou contra o pedágio, já deixo bem claro que eu tenho um posicionamento claro, mais uma vez que a iniciativa privada, ela tem que intervir no desenvolvimento, entendeu? Só o que a gente está tendo agora é o mínimo aceitável, pelo valor muito abusivo, que é R$ 9,70 que vai ser cobrado por for pegar os pedágios de Cuiabá ali, aquelas praças eram R$ 4,50, R$ 5,00 o pedágio. Então, assim... Né? Eu acho que era o que a população estava esperando. É isso que era justo em tese, né? Porque assim,
eu não sou contra pedágio, mas se eu estiver pagando R$ 4,50 para poder trafegar à noite, num ambiente com Mais acostamento, seguro. com seguro, beleza. Agora, eu não aceito eu pagar R$ 9,70 num pedágio, onde não vou ter acostamento ainda Não nesse tem pista momento. dupla. Não tem rotatórias nos pontos principais. Isso eu até fui em Cuiabá ontem falar. Inclusive, falei Eu pro vi vice-governador. esse Eu post. falei, Piveta, foi um crime que vocês fizeram. Só vocês deixaram fazer. Eu falei, mas foi crime. Fica anotado. Ele falou, beleza, mas o que você quer? Eu falei, quero que desenvolva agora as rotatórias. Porque, exemplo, saindo ali do... Acho que vamos ilustrar aqui. Depois do Progresso tem uma outra comunidade, que é o Joaquim do Bosque. Sim. Que passando ali fica do Passou lado o esquerdo. pedágio logo à esquerda, né, Do cara? lado esquerdo. Então Parece ficou que meio que foi 350 proposital. metros. Parece que foi Foi proposital. proposital. Foi proposital. Foi proposital, por isso que é crime, cara. Porque as pessoas sabiam o que estavam fazendo, sabe, Davos? Aí eu falei, mas vocês não fizeram nada. Só eu, Thiago, entrei 2 vezes com queixa-crime no Ministério Público. Eu vou fazer um desabafo. O Ministério Público só atua onde que é fácil para eles, entendeu? Aonde tem interesse. Lá, eu entrei antes de começar a praça e eles não fizeram nenhum sentido desse de mudança, sabe? E agora tá lá, 700 famílias que para vir para o Progresso eu tenho que pagar R$ 9,70 para comprar um remédio. Caramba. E Voltam, voltar. pagam R$ 9,70. Que são pessoas que agricultores, dependem da cidade de Tangará. Tem feirantes que vão vir para Tangará na feira, vão pagar R$ 9,70, vão voltar, vão pagar mais R$ 9,70. E eu vi que vocês tentaram entrar com algum projeto de lei ali para tentar isentar essas pessoas. A gente está buscando isso, fazer essa Como que- justiça social. Como que tá isso, Edu? Está andando bem, foi apresentada uma proposta pelo prefeito nesse sentido, então vai ter que estudar cada caso particular de cada pessoa que É a mora lá. prefeitura que entra com isso? É a prefeitura que vai fazer. Porque assim, do ponto de vista fiscal para a prefeitura, o pedágio é muito bom. Porque ficou 2 praças no território de Tangará, Tangará, que é aquela e em cima o da imposto serra vai para vir Campo tudo pra Novo, cidade. isso, e aquela de Joaquim do Bosque. Então, cada um que passar ali, 5% vem para a prefeitura. Ou seja, então vai colocando a conta mais fácil. R$10, que é o valor que vai ser do pedágio, 9,70, 50 centavos fica para a prefeitura por carro. Você imagina quanto Então, do ponto de vista fatura fiscal, cada tributário, praça para a prefeitura dessa? vai ser muito bom. Então, a prefeitura vai dar uma ajuda social, entende, a esses moradores lá. Mas, de qualquer forma, isso não muda o caráter que foi implantado. E isso não tem prazo, né? Oi? Isso não tem prazo. Não, a gente está correndo. A gente está correndo porque o pedágio, aí mais uma vez, ninguém fala quando vai começar a cobrar. Eu tô achando. Pois é, que é era final para do ser mês. início do mês, né? Então, ninguém fala. Ontem eu perguntei, e aí, quando começa a cobrar o pedágio? Ninguém tem essa posição certa. Mas eu acho que até final do mês tem grande chance de estar cobrando. Então a gente tem que correr nesse projeto Eu aí. sou a favor também, né, dessa questão privada, até porque antes, se for pegar aí aquela estrada, aquele pedaço da barra ali, antigamente, você tá louco, não tinha como vergonhoso. passar. Você passa ali, você estoura um pneu, estoura uma roda, fica muito mais caro que você pagar um pedágio. Mas esse valor chega a ser abusivo. Para você ir e voltar de Cuiabá, se você for contar ali as 3 praças indo pela guia, vai dar quase R$60. Isso aí. Né? E se você for para Várzea Grande, então, é quase 70. Então, é um valor muito abusivo. E fora que nós estamos fazendo o cálculo num carro comum, imagina carro um bitrem. comum. O bitrem ficou R$90, um caminhão 9 eixos. Então 9 vezes 3, 27, 270. 270 vai dar 540. Esse custo dele ir para Cuiabá e voltar. Então, se você pegar esse 540, Thiago, e colocar, vai cair no produto seu. Exato, você compra isso no que eu ia falar, mercado, porque vai cair você em toda a paga mercadoria frete, em toda a Tangará. mercadoria de vir, cara. Eles vão atribuir esse valor e vai cair Vai no no preço frete, final. aumenta o frete, automaticamente aumenta o produto e desenrola uma cadeia ali. Embora Né? uma das queixas dos caminhoneiros são que o frete não aumenta. Eles estão pagando um ônus gigantesco aí do diesel, do valor que está, e o frete não sobe. Então entra, claro, no nosso bolso e, consequentemente, do cara que é o proprietário. E aí uma das situações que o Bolsonaro bate bastante é a questão das ferrovias, né? Sim. Para realmente tirar não existe esse a gente ter custo, um né? tamanho do Brasil que é, a gente está com um modal ainda desse, que não é um modal ferroviário, né? Não tem como a gente imaginar nisso, né? Então, o desenvolvimento, você vê os Estados Unidos, a questão de modal ferroviário é muito grande, né? Então, a gente tem que ter. E aí, eu vou fazer até uma política, o Estado está fazendo uma política bem legal, que está lançando a primeira ferrovia estadual do Brasil. Então, o Mato Grosso lançou essa primeira ferrovia que vai ligar o quê? Vai pegar de Rondonópolis, vai passar por Cuiabá. Rondonópolis já tem essa ferrovia que daí vai Isso, para tem a rumo lá. portos, Isso, né? perfeito. Vai para Santos e tudo mais. Agora vai ter uma ferrovia que vai ligar Rondonópolis, Cuiabá, pega Campo Verde, Nova Mutum e cai lá em Lucas. Vai para o norte. Vai para o norte. Certo. Uma ferrovia estadual. Quantos quilômetros de rodovia? De Eu ferrovia? acho que vai dar 700, 800. Que legal, cara. Não É sabia, um não. investimento enorme. A primeira ferrovia estadual do Brasil é aqui no Imagina Mato Grosso. o trâmite para tudo isso, passando dentro de propriedades particulares, áreas e tudo mais, né? Por isso que eu falo, Mato Grosso é o celeiro desse país, cara. Mato Grosso, num horizonte de 5, 6 anos, é o melhor estado para se viver com certeza. Caraca. Legal, só a gente saber trabalhar, né? Nossa, Mato Grosso é sensacional. Legal.
Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, que sem esse podcast não estaria acontecendo, né? Hoje nós estamos em inauguração aí, hein? Hoje estamos, Supernova, né? Então, Supernova Cosmético hoje está inaugurando. A reinauguração da Supernova. A Supernova ficava ali próximo, do lado da Lupo ali, né? Ali na Avenida Brasil, agora está do lado da Ortobon. Então agradecer o Léo, a Claudinha, hoje é um clima de festa lá, você que está aí, vá lá, faça uma visita para eles, conheça a nova loja, ficou fantástico, toda a estrutura, né, para te atender ali, todos os produtos à fácil disposição. Então, Léo, Claudinha, sucesso aí, daqui a pouquinho a gente passa lá para dar um oi para eles. E hoje é aniversário da Cláudia, viu? Hoje é aniversário da Claudinha? Inauguração e aniversário da Cláudia. Lá. Então, no caso aí, parabéns, tia Claudinha. E também agradecer aí, qual que é o próximo, Ana? Pode puxar ali pra gente. Aí ó, Senhor Costela. Conhece? Essa daí é a melhor costela melhor da cidade, costela cara. Do Brasil, essa costela aí, cara. Amém. Abrindo agradecer. franquia em Rio de Janeiro, no Rio. Agora, nesse final de semana a gente inaugura em Cuiabá e no próximo final de semana a gente inaugura no Rio de Janeiro. Olha aí. Então, para quem não conhece o Senhor Costela, entre no nosso Instagram lá, manda uma mensagem, bate um papo com a gente também, que você pode ser um investidor aí e tá abrindo algumas franquias. Talvez você tá nos ouvindo aí de Campo Novo, de Sapezal, aqui próximo, ou em qualquer outra cidade do Brasil, pensa numa franquia top. Leva para sua cidade merece ter uma franquia isso dessa aí. lá. E trabalhando o quê? Sábado e domingo. Olha só. A pessoa não precisa deixar os outros dias da semana ali. Não Quantos pode. Quantos dígitos? Fala pro pessoal aí. De faturamento? Depende muito da localização, né? A gente for pegar a Tangará da Serra aqui, a gente tem 2 unidades, né? Então a gente fala que em uma unidade a pessoa consegue ter uma lucratividade ali de até 12 mil, né, líquido, legal, mensalmente. Então é um investimento 3 bacana. 3 dias na semana de 3 trabalho. dias da semana. Quer saber Começa mais, na sexta-feira. Que isso só aumente, em nome de Jesus. Agradecer também o Tiagão, do restaurante Chapada Azul, né? Agora também com o restaurante lá no shopping, né? Foi lá, Edu? Já foi, sensacional. Cara, restaurante Santo Dito. Comida do Santo Dito. Do lado também na frente do Chapada Azul lá também. É muito boa a comida, né? A gente sempre fala pro Thiago, cara, você tem que ter um restaurante mais próximo aqui, cara, porque realmente a comida dele é muito boa. É muito boa. Né? E aí também agradecer a Ultra Baratinha. A farmácia mais top, né? No Jardim Zipo. A Baratinha, você que precisa do seu medicamento, você que precisa aí tá se medicando, né? Só procurar a Cibele lá da Ultra Baratinha, nossa pastora também. Doutora Cibele. Linda demais aquela mulher. Lá no IP, então procure no Google aí, digita aí o telefone, peça o seu medicamento, tem entrega, tem tudo, né, Tiagão? Tudo. É isso aí, bora lá. E qual que é o próximo, Ana? A Chico, Energia Solar. Agradecer o Leandro, parceirão nosso, volta e meia tá aqui no culto com a gente, sempre que a gente precisa de algo, o Leandro tá ali para poder nos ajudar, para poder nos apoiar. Leandrão, grande abraço ao seu Chico também, né? Todo mundo lá da Chico Energia Solar, você que precisa de uma energia solar ali, entre em contato com essa galera aí, que eles são ponta firme demais. E é isso aí, esse é o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores. Você que quer nos ajudar, a gente tem muita coisa a melhorar, né, Thiago? Muita coisa para investir aqui. Então fique à vontade, procura a gente aí, manda um direct pra gente no Instagram, a gente vai estar apresentando para você aí o nosso plano, beleza? Edu, vamos voltando aqui, vamos falar um pouquinho de uma outra situação que gerou muita polêmica, né? Uma polêmica muito boa, que foi o seu processo seletivo, né? A partir do momento que você assumiu como vereador da Câmara, você fez uma coisa diferente, você inovou, você não pegou uma pessoa indicada, alguma coisa do sentido, você criou um processo seletivo para selecionar uma pessoa ali para trabalhar junto contigo. Conta pra gente como é que foi isso aí. Perfeito. Esse foi um outro ponto que a gente foi contra o sistema, né? Porque normalmente a gente vê que as campanhas de vereadores são sempre atreladas a cargos já. Então, se eu ganhar, tua esposa vem comigo, teu primo vem para cá, seu tio, e aí você entra nas famílias, né, buscando. E esse é um grande ponto da política hoje, né? Muitas vezes para cargos, até vereador, prefeitura, deputado, eles fazem as suas ligações partidárias ali, prometendo cargos. Muito, cara, né? cada dia mais. E aí foge um pouquinho da sua administração, porque você coloca uma pessoa, às vezes, que não é tão eficiente quanto uma pessoa profissional que poderia estar ali fazendo aquele papel, né? Perfeito, isso acontece muito, acontece cada dia mais, agora que eu estou neste meio, principalmente em eleições, você pode ver que tem muitas pessoas que trabalham para outros políticos somente em busca de cargo. E aí você falou, quando você entra já numa administração que você está loteada,
Cara, isso não vai dar certo, não tem como dar certo. Você fica fechado, você não consegue exercer a sua administração. Só para vocês terem ideia, hoje a prefeitura tem 2.800 funcionários. Mais de 260 são cargos comissionados, cargos de indicações. Indicados. Então, imagina a força que você tem e você está atuando em 260 famílias, né? Caramba. E quando a gente chegou sozinho, mais uma vez com o celular na mão. E aí a gente não tinha obrigação nenhuma com ninguém, graças a Deus. Cara, foi bom demais. E aí eu tinha uma clareza da forma que eu queria atuar no nosso mandato. E aí a gente inovou, lançou um processo seletivo. Naquele momento a gente deu mais de 400 inscrições. Deu mais de 400 inscrições, eu fui tudo sozinho selecionando. E a gente foi passando por fase, né? Eu contratei um aplicativo que ele fazia umas provas. E aí, então, quem tirava acima de 70% das provas caía numas perguntas que para mim era importante, que é o meu ponto de vista, né? Então, se a pessoa entende que o capitalismo realmente é a salvação desse caminho político, a questão da iniciativa privada, e aí quem passava nesse mesmo contexto político-social meu, junto com a prova, caía na entrevista. E aí na entrevista foram 20 pessoas, onde eu tive a grata satisfação de conhecer a Gabi, e ó, para você ver que chegou longe, porque a Gabi, ela trabalhava em Lucas, estava em Porto Estrela naquele momento. É verdade. E chegou lá, e daí a gente conheceu a Gabi, e foi muito na linha do que a gente precisava, né? Então a Gabi tinha todos os pré-requisitos que a gente tinha essa experiência da vivência política também, sim, eu tinha experiência. Que ela trabalhava lá em Lucas, e a Gabi foi a selecionada. Legal. E naquele momento, Dabson, da mesma forma que eu selecionei a Gabi, politicamente, eu desagradei mais de 399 pessoas, porque achavam que era um negócio não direcionado. Ah, Eduardo, fez um negócio direcionado. Falei, direcionado? Olha aí na minha rede social, nem conhecia a Gabi, entendeu? Então foi realmente... Cara, não, e foi foco, completamente aberto, né? Foi aberto, foi claro, mundo, sabe? Sim. Só que assim, a gente não veio para agradar todo mundo, velho. E eu tenho isso bem claro para mim. Não faça política do agrado, não. Isso mais uma vez incomodou os amigos ali. Demais, né? Demais. Mas também foi muito legal, porque dessas 20 pessoas que participaram do processo seletivo na entrevista final, vou te falar que hoje praticamente 16 dessas aí eu tenho uma rede de contato, hoje ainda converso diariamente com essas pessoas. Legal. Elas realmente gostam e acompanham. Que são pessoas em potencial, né? Muito. Cara, e aí eu vou entrar num ponto. Nessa questão, a gente não vai estar disputando esse ano a eleição, a gente pode falar isso depois. Mas eu tenho algo muito claro para mim, pastor, e é isso a gente precisa envolver como comunidade. A gente tem que lançar um programa de formação de novos líderes. Entendeu? Líderes num contexto, se for para política, tudo bem, mas tem que ser líderes de comunidade. A gente tem que interagir na comunidade, a gente tem que estar presente nisso. Então, eu estou com uma ideia muito legal, chamada Protagonize, que é um processo de formação de novos líderes. A gente vai estar fazendo aí, possivelmente, metade de outubro, e vai ser algo que a gente vai começar a difundir, porque realmente dá para a gente tem que trazer essa galera para dentro do sistema. Sim, o pessoal tem que entender o real papel dele na sociedade. Até nisso eu vou estar participando agora. Tô cortando você, perdão. Não, por favor. Eu vou fazer uma palestra em todos os colégios, a partir da semana que vem, nas turmas de 3º e 2º ano, falando de política. Legal, qual o tipo de política? Política, realmente política boa, política do voto, e entender por que Tangará teve um excesso de candidaturas. Eu não estou participando, mas tem 14 candidaturas dispostas em Tangará, e mais uma vez Tangará tem chance de ficar sem nenhum representante de modo geral. Então eu vou estar explicando isso, levando para o colégio, porque a gente tem que começar na ponta lá, que é esse primeiro voto das pessoas que tinham 16 anos. E a gente vai passar em todos os colégios, criar esse movimento que vai catalisar nesse curso de formação depois. E a gente vai entrar num assunto muito polêmico aqui agora, que infelizmente a grande maioria das escolas públicas, né, tem esse olhar mais pendente para a esquerda, né? E não desvalorizando o professor, longe disso, pelo amor de Deus, eu acho que ele tem que ser uma das pessoas mais valorizadas, porque ele trabalha com a educação fundamental do aluno ali, ele que vai formar essa pessoa para a sociedade. Então, ao meu ver, o professor hoje ele é muito mal pago, né? Ele não é valorizado da maneira que ele deveria ser. Mas, ainda assim, a gente tem essa visão de esquerda junto a essas escolas, né? E aí, hoje, esses alunos, eles têm fácil acesso a essa informação, né? Então, você que é aluno, você que está no ensino médio, procure, pesquise. A gente vê várias pessoas se destacando. Pô, se for pegar aí um nome hoje nacional, Nicolas Ferreira. Pô, cara, é um cara que desde sempre estudou política, foi lá, estudou, cara, e é um cara que está se destacando muito hoje. Então, naquela maneira que você falou, naquela linha de entrar dentro das escolas públicas, as federais e tudo mais. Então, essa é uma situação muito polêmica, né? Você mesmo falou de que não concordar com a carteirinha estudantil. Eu não concordo com várias outras situações, mas isso daí é uma coisa tão grande, né? Que tem que começar de casa, né? Do pai dando exemplo para o seu filho,
da maneira de educação dele, isso vem vindo na escola para a gente formar um bom cidadão hoje. E formar esse cidadão no qual a gente desperte nele esse intuito de empreender, de avançar, de não depender de ninguém para conquistar algo, sabe? Porque hoje muitas pessoas saem da escola ali já com essa dependência do governo. Não, eu tenho aqui o Bolsa Família, eu tenho aqui o auxílio moradia, eu tenho Bolsa na faculdade, eu tenho a cota racial. Então são várias situações sociais ali que é uma grande bola que a gente teria que entrar com essa visão diferente para mudar esse sistema. E aí é o papel nosso, papel igreja, papel comunidade, que a gente se envolva nessas questões, principalmente nos jovens, sabe? Que a gente tem que realmente mudar esse pensamento. Que é a galera que vai estar assumindo. E aí tem dois problemas, tem o problema dos professores e tem o problema dos artistas nacionais que vêm se colocando de uma maneira ridícula, esdrúxula em posicionamentos que estão gerando essa característica aos jovens. Sim. Então a gente tem que deixar bem claro. E graças a Deus a gente tem internet hoje. São os influenciadores, né? São os influenciadores de forma negativa, né? Sim, graças a Deus a gente tem internet hoje. Se for pegar aí, mais uma vez, da live do Bolsonaro, ele bateu quase 600 mil pessoas. Sim, né? Simultâneas. E aí, simultâneas, ali direto. Se a gente for pegar daí uma influenciadora, né, a Anitta, que é totalmente do lado esquerdo ali, que foi para querer combater um pouquinho, ela não bateu, acho que 200. Bruno Gagliasso ontem também, uma fala querendo falar um monte de coisa. Né? Cara, é simples, pega a administração como é que foi. Sim. Né? Peguem os números ali, os resultados que teve, os déficits, entendeu? Tá fácil hoje para a população acessar. Não escute apenas um vídeo, um podcast, alguma situação. Cara, vá na matéria. Vai em busca, entra no site do governo, vê a prestação de contas, vê tudo ali. Você tem fácil acesso a tudo isso hoje. Né? Agora que eu não sou candidato, eu vou fazer um trabalho bem legal nesse sentido. Eu acho que a gente tem que desmistificar algumas questões e levar de maneira mais fácil das pessoas entender, sabe? Então eu vou botar isso para mim nesses 45 dias que vai iniciar a partir do dia 15 de agosto as campanhas. Eu vou tentar levar uma informação mais fácil, mais palatável, sabe? Para explicar realmente para as pessoas todo esse contexto, por que eu apoio fulano, por que eu não apoio ciclano, quem representa, quem não representa, nesse sentido aí. Tem que ter um posicionamento, né? Tem Já que você entrou nesse assunto aí, conta pra gente o que aconteceu, né? Porque você ia vir para candidato, né, a deputado federal. Perfeito. E aí, em cima da hora ali, não sabemos o que aconteceu, eu queria que você contasse pra gente. Legal. Então isso é importante assim, falar, Eduardo, você entrou agora, mas você já quer mais. Cara, eu sempre vou querer mais, eu sempre estou disposto a mais e eu acho que a gente merece cada dia mais. Então eu estou num mandato de vereador que eu me propus a fazer aquilo, mas das características que a gente colocou, até de meta, de objetivo, a gente já conseguiu cumprir grande parte delas. Eu não tenho porcentagem corretamente, mas só falta atualizar o código de obras do que eu me propus a fazer. Então eu acho que a gente pode mais e merece mais, e foi muito nesse sentido que eu iniciei lá atrás o movimento de uma pré-candidatura a deputado federal. Por que deputado federal? Porque realmente eu entendo que a mudança, nesse momento que a gente está vivendo de sociedade, acontece lá em Brasília. Então lá são 535 deputados federais, onde fazem a votação e realmente modificam o país de uma forma muito célere ou muito devagar, que a gente vê que é a principal dor, né, que é o famoso tal do centrão e tudo mais nesse sentido. Então me propus a isso, Thiago, desde o ano passado a gente veio nessa construção. Não é uma construção fácil de uma candidatura a deputado federal. Hoje, para você ter ideia, você tem que tirar uma expectativa em torno de 50 mil votos para estar entrando. Caramba. Tangará nunca teve um deputado federal eleito, teve já suplência, onde o Rogério Silva assumiu por 4 meses, mas nunca teve um eleito. E a gente se propôs a isso. Que em 4 meses você não consegue fazer quase nada. E são quantos candidatos dessa vez? Em Tangará são 5. Federal são 5 em Tangará. E aí eu me propus a isso. E a gente estava construindo esse sentido. Só que a gente chegou no momento também, há uns 2 meses atrás, que a gente falou, cara, tem que reduzir o número de candidatos da cidade. E nisso... Senão você divide muito voto e acaba não colocando ninguém. E naquele momento eram 7 candidatos. E a gente foi numa conversa e desses 7, 4 aceitaram dialogar. Os outros 3 falaram, não, a gente vai ser candidato de qualquer forma e se colocaram como candidatos. Desses 4, eu estava nesses 4 que aceitamos dialogar e a gente iniciou várias... Quem que aceitou dialogar, você pode falar? Posso, claramente. Foi eu, o Marcos Scolari, que é o vice-prefeito, o Wagner Ramos e o Tony Guzatti, que é o empresário agricultor. Nós 4 tivemos aceitação, falamos assim, vamos conversar para ver se chega num consenso. Quem é os outros 3? É a Karen Rocha, Josenay e Nelson Ferreira. Que não aceitaram dialogar. Não aceitaram dialogar, quiseram nesse sentido. Então, a gente teve essa conversa aí e iniciou esse processo de dialogar e aí a gente trouxe toda uma comunidade, trouxemos 26 associações de instituições para realmente buscar um voto consciente, não é um voto útil.
ser mais consciente nessa escolha, para realmente poder chegar, entendeu? Nesse sentido. Porém, não teve essa conjuntura, de maneira geral, não teve uma boa levada, uma boa condução, e a gente não conseguiu chegar num consenso nesse sentido. Porém, quando estava iniciando essas conversas, eu fui no partido e joguei muito claro. Falei, estou conversando em Tangará. E aí, nisso, eles começaram a ocupar esses espaços que eu tinha, certo? Quando a gente não conseguiu chegar num consenso aqui, eu fui lá e falei, quero ser candidato, estou firme. Ele falou, não, Eduardo, mas agora a gente já, a princípio, já ocupou algumas cadeiras nessa questão sua, entende? E aí sim, eu acho que pode ter sido... Essa conversa aqui em Tangará ou em Cuiabá? A primeira conversa aqui em Tangará. Para reduzir os candidatos. E aí eu peguei e liguei e falei, partido, estou conversando aqui em Tangará para diminuir os candidatos. E o partido lá em Cuiabá? É partido lá em Cuiabá. Porque o partido acontece lá. Aqui em Tangará são meros figurantes. Sou bem claro nesse sentido. O partido, as escolhas são somente lá. E somente interessam a eles. Por isso que tem tanto candidato. Cada partido lançou o seu. E eu falei, partido, estou conversando aqui em Tangará. E aí nisso, quando eu falei, não, agora por propósito, estou firme, não teve aceitação aqui, continuamos na candidatura. E mesmo liderando as pesquisas aqui em Tangará. Hoje, em percentual de votos, eu possivelmente era o mais votado aqui em Tangará, mas mesmo assim a gente não conseguiria chegar, talvez, porque teve muito candidato. Muita divisão. Muita divisão. E aí o partido falou, não, já está ocupado. Mas mesmo assim foi para a convenção. E aí aos 45 do segundo tempo o partido falou, Eduardo, você não vem a federal, você vem a estadual, então. E eu falei, é complicado, eu fiz toda uma construção, eu tenho o entendimento de ser federal e não a estadual. E a estadual eu seria só o 11º candidato em Tangará. Então como é que eu ia voltar na minha cidade, que eu tenho amor por aqui, e falar assim, Tangará, virei estadual, entende? Então não tinha como nesse sentido, então a gente falou, eu fico fora desse processo, respeito, entendeu? Isso é do jogo, não sou vítima aqui, tá? Não estou me vitimizando, isso é do jogo, é natural, nunca foi fácil, nunca achei que ia ser fácil e também não quero, entende? Eu entrei a política para resolver algumas questões de problemas, buscar isso aí, então tô muito confortável nesse sentido. Você vê que já começa errado algumas situações de política mesmo, né? Porque o pessoal não importa o que vai acontecer, cara, ele quer que o nome dele esteja ali, né, cara? Ele não pensa no bem da sociedade. Não. Quanto mais pobre a sociedade é, mais candidato tem. Isso eu falo abertamente, sem medo. Infelizmente, culturalmente, política Tangará é pobre. Pobre porque Sorriso lançou um candidato a federal e 2 estaduais. Caramba. E Sorriso vai ter representação, vai eleger. E Tangará não vai ter. Talvez um estadual ou 2. Federal, eu falo, sem chance alguma de eleger ninguém em Tangará da Serra. E não é que eu estou querendo jogar contra eles, não. Estou sendo bem sincero. E até uma das questões deste recuo hoje, olhando, é muito nesse sentido. Não adianta ter voto por voto. Eu quero ser representativo, eu quero representar. É muito mais fácil. 7 pessoas que entrassem em um consenso comum, né, de realmente, não, vamos ter uma representatividade, vamos fazer diferente. Vamos colocar ali 1 ou 2 pessoas, né, para representar a Tangará da Serra. Pelo que eu vejo, então, na verdade, a pobreza não vem só da população, vem dos próprios partidos. Dos partidos? Porque eles levam o seu candidato, independente se o... Né, E aqui, mais uma vez, eu vou... Isso implica a questão de verba? Vamos supor, o candidato chegar... Chegou onde eu ia falar. O candidato chegar, não, eu tenho tantos mil para investir na minha campanha, o partido ganha alguma coisa com isso? Cara, e aqui, eu vou falar, acho que nesses últimos meses eu agradeço, obrigado, Thiago, a igreja tem sido transformadora para mim em termos de posicionamento. Existe 2 Eduardos, o Eduardo que estava lá fora na comunidade como político, o Eduardo que está na comunidade político e está na igreja. Porque a igreja me mostra posicionamento. Eu comecei a entender realmente posicionamento. E eu não estou preocupado lá fora o que eles vão falar se eu estiver bem conciso no meu propósito. Isso é muito claro para mim e mudou muito, sabe? Essa maturidade espiritual, política que está se formando é muito forte. E nesse sentido... Você vem com princípios bíblicos, né? Muito, cara. Muito, 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 muito. E justamente falou, a gente conseguiu trazer... Eu lembro que uma das palavras que o Thiago falou num culto, que era de posicionamento lá atrás... Eu usei para mim no outro dia no mandato, sabe? Que era fazer um voto que pela população não ia agradar, mas era necessário. Então, quando eu fui chamado nesse processo de ser pré-candidato federal, teve um partido que me ofereceu 1,5 milhão na campanha de fundão eleitoral. O que é o fundão eleitoral? Todo o material de santinho, de gráfica, de mídia, todo multimídia... Todo custo para a campanha, né? Tudo, que são 4,9 bilhões... 4,9 bilhões a nível nacional. A nível nacional a gente vai estar pagando para os candidatos esse ano fazer campanha. Caramba. E eu tenho bem claro que eu não ia usar esse fundo. E me ofereceram 1,5 milhão para mim estar num partido usar um fundo. Sabe? Eu falei, não é esse propósito que eu tenho. E esse fundo, ele vem do governo... Vem do governo federal. E ele vem do federal é distribuído para os partidos. Isso. Vem 4,9 bilhões para os partidos. O partido hoje é uma empresa.
E aí desses partidos, cada um recebe um valor e de cada partido passa para os candidatos a federais. Entende? Então, tipo, se eu mudasse para tal partido... Mas o partido não pode ficar com nada disso em caixa. Ele tem que não, distribuir. Ele distribui. Aí teve um desses partidos, que não é o que eu estou hoje, que me ofereceu 1,5 milhão. Eu imagino, é muito confortável, Thiago, você ir para uma campanha sabendo assim, cara, daqui não tá saindo nada, cara, eu vou fazer campanha leve, fazer uma campanha... E aí você vê que vem... poder de... E eu vi... Nossa, muito foi alto. Foi seu post que eu vi, comparando isso, fundo partidário a saneamento básico. Cara, o fundo partidário não é o valor de investimento em saneamento básico, no modo geral, na República. Então isso é muito errado. Se você pegasse o fundo partidário e investir em saneamento básico... Cara, tá tudo errado. Tá tudo errado sistema, no contexto cara. geral, é o sistema. E isso aumentou, tá? Da última campanha era 2 bilhões, aumentou para 4,9 bilhões. E isso é vergonhoso. Então, nesse sentido também, vou te falar que, mais uma vez, eu seria o único candidato do meu partido que não usaria o fundo. Certo. Então, aí talvez até um pouquinho de sistema, entendeu? Porque eu não usaria o fundo e ia bater muito nessa tecla. Porque eu não acho justo, Thiago, eu usar dinheiro de fundo para fazer campanha enquanto eu estou indo lá na UPA, tem 100 pacientes aguardando atendimento, cara. E eu não estou sendo hipócrita de falar, entendeu? Tem que investir primeiramente, resolver os problemas básicos, Saúde, depois a gente fazer educação. nesse sentido. Então, não e dá. Voltando só à pergunta que eu falei, hoje existe alguma forma do candidato chegar e falar, não, eu tenho 500 mil que eu vou tirar do meu bolso para investir na campanha. É possível isso, né? É possível. A legislação eleitoral, ela pede que você pode, exemplo, eu, Eduardo Sanches, se eu declarei 1 milhão de imposto de renda, eu posso usar 10% para a campanha. Então tem um limite, entendeu? E aí existem as vaquinhas... E doações. E as vaquinhas virtuais de doações, né? Então muitos candidatos que não usam o fundo estão fazendo vaquinhas virtuais, que daí pede doação de cada um. Ulisses, eu acho que foi. Aqui no estado, eu acho que hoje, que não usa o fundo, que tem pretensão e tem condição de chegar à federal, acho que é o Ulisses só, e ele abriu uma vaquinha. Ulisses é de Sinop? De Cuiabá. De Cuiabá. Ele também caiu nesse movimento do sistema político aí. Realmente foi verdade, ele não conseguiu buscar uma reeleição estadual e teve que partir para uma de federal. E aí ele também não usa o fundo. Então tem essa questão que é bem impactante, assim, sabe? Bacana. Eu acho que é o primeiro modo a gente conseguir separar nesse sentido aí. Você luta contra todo um sistema que já está há anos, né, cara? Há anos ali. Tá, você imagine, se eu tivesse uma campanha de federal com 1,5 milhão, cara, dá muita contratação, muito dinheiro, coisa. Muito poder para você poder agir de uma forma errada, errada, entendeu? Então o jogo não é justo nessas condições para cada um, entendeu? Mas não é porque o jogo não é justo que eu tenho que me submeter a esse jogo. Com certeza. Sistema, isso que eu tenho muito claro, entendeu? O jogo não é justo, não é, mas eu não vou me submeter a isso, entendeu? Senão eu tô aceitando toda aquela questão. É a consciência de cada um, né? Aí que entra o sistema, né, cara? Pra você ver como é muito falho. Pro cara emitir uma nota fria ali é muito simples. Muito, né? Muito e simples. Acontece muito. E grande parte dos candidatos a federais entram nesse jogo para receber investimento, não gastam tudo. E muitas empresas entram nesse jogo, porque eles precisam das empresas. É a mesma coisa que eu chegar lá na farmácia do Thiago hoje, né? Ó, Thiago, eu vou te dar aqui 200 mil, porém você vai me fornecer 100 e vai me dar uma nota de 200. Então se fica com metade, eu fico com metade, ninguém vai saber disso e pronto. Você imagina o tanto que isso não acontece, cara? Muito. É muita coisa. Você tá doido. Esse é o sistema que a gente tem que combater. De modo geral. E para isso, muitas pessoas têm que se levantar para combater esse sistema. Não adianta uma pessoa só tentar fazer diferença, ela tentar fazer esse movimento. Isso tem que ser um agregado, né? E isso vai dar base. Por isso que eu falo a questão dos professores, cara. Hoje é questão de criação. Sim. Você falou da situação, né? Muitas pessoas que chegam às faculdades federais e tudo mais. Hoje tem muita família de direita que o filho passa na federal, passa na estadual e volta para casa com outro consenso de política. Né? Então, ou seja, a faculdade fez uma lavagem cerebral nele. Nessa questão tem um projeto legal, cara, a nível federal. De mudança. De não ter faculdade pública. Em que sentido, velho? Exemplo, eu fui lá, meus pais têm condições, têm uma renda salarial boa, eu passei numa universidade federal. O que acontece hoje? Mais de 80% das pessoas que estão numa universidade federal ou estadual, uma USP, uma Unicamp, não são pessoas... Tem condições. De baixas condições. São pessoas que têm muito recurso. Sim. Porque o cara se prepara num colégio particular, faz cursinho para entrar na faculdade pública, porque ele tem uma ideia que é o melhor conhecimento. Isso realmente tem, entendeu? Então, exemplo, pega uma USP. Quem não quer passar numa USP? Aí você vai olhar o nível social da USP, é altíssimo. E quem está custeando é o governo. Então, assim, tem que ter um parâmetro, mais uma vez uma régua. Eu quero estudar na USP, que é estadual, não tem problema, mas eu passei. Então, quanto que a renda do teu pai? É X reais. Para X reais você vai pagar uma mensalidade de 1.200, R$1.000, exemplo. Tem que ter uma renovação nesse sistema, né? É a mesma coisa de cotas, cara. Eu acho injusto o sistema de cotas.
né? Não que eu sou nada disso, mas se for pegar ali as cotas raciais, muitas vezes tem pessoas que não têm cotas que estão na mesma situação de muitas pessoas, ou pessoas que têm cotas e têm uma situação muito melhor do que aquelas outras pessoas. Então, essa questão desse sistema, ele tem que ser renovado, ele tem que mudar, tem que ter alguma renovação nesse sentido. Só a cota racial sem estar no ensino público não gera resultado. É igual a carteirinha de estudante. Você compra a cota racial tem que estar na questão pública, porque o que me difere de um colega meu que é negro? Nenhum. Nada. O que vai, é a base de vocês, isso. Nada. Às vezes é a base que vai formalizar. Então assim, eu sou tem que contra, tem que desmistificar essas coisas tem que ter uma mudança sobre isso, né? Como você falou, uma mudança financeira, né? Ver a questão salarial da família, ver essa base, ver como é que é. Infelizmente, é um sistema muito grande, são muitas coisas que tem que ser Eu acho mudadas, legal uma né? frase do Anderson, né? Isso vai em concordância com aquilo que nós estávamos falando aqui, do Anderson Silva, que ele também está saindo a candidato, acho que é estadual. Lá é deputado distrital, distrital, que é de Brasília. Isso, e ele tem uma frase assim, não é um político corrupto, nós vamos eleger o cara que já é corrupto com ele mesmo. Então ele já é corrupto com sua mulher, já é corrupto com seus princípios, e a gente só vai ver o produto de uma corrupção que já era particular, agora ela vai passar a ser pública. Que vai ser um rombo muito maior. Então aquilo que você falou aqui, né? Então hoje, o Eduardo hoje é um Eduardo de princípios, então tem algo que o rege, algo que está o governando, que vai muito além de um governo natural, humano. Isso aí. Então às vezes a gente pensa, como você falou assim, cara, me deram entre aspas aqui, né? O jogo me deu um tombo, e é natural. Só que quando nós entramos nessa esfera, e eu não falo isso algo de sobrenatural não, isso é tão natural quanto aquele negócio que o Senhor diz assim, de Deus não se zomba. Então assim, às vezes a gente acha que deram o tombo em nós, né? Mas aí é onde que é aquilo que eu disse. O E Senhor muitas vezes vocês nos colocam como justifica. vítima. Não, é a própria lei da semeadura, né? Aquilo que você planta, você colhe. Então assim, lá na frente você entende como que o Senhor ele é especialista em nos promover, nos justificar, nos abençoar. Isso aí você tem o seu coração em paz, que Deus sabe fazer isso perfeitamente. Exatamente. A parte de Deus é com ele. A pregação da Mel, se não me engano, foi da Decisões, né? Do banco. Do banco de decisões. Isso foi bem quando estava no finalzinho agora dessa questão da candidatura. Aquela pregação falou muito comigo. Porque muitas vezes a gente só quer sentar no banco. E a gente não é a decisão mais correta, não é a decisão que Deus quer prover sobre nós, mas a gente quer. E esse banco da política ele é muito gostoso, porque é um banco do poder, é um banco onde vem o dinheiro, e isso, infelizmente, para quem não está preparado, e aí essa questão não é a política corrompe, já as pessoas que já vão corrompidas ao sistema, cara, elas aceitam. Então, aquela fala do banco das decisões realmente é muito importante para a gente, eu entender todo esse sistema como um todo, e aí você falou, eu não sou vítima, cara, não vou me vitimizar, nada nesse sentido, porque no banco das decisões não era aquele momento, ponto. Foi uma pregação muito bacana, vamos até deixar o link no YouTube, para quem quiser ir assistir essa pregação da Mel, a gente vai deixar o linkzinho aqui embaixo, é só você clicar ali e ver essa pregação da Mel, que foi fantástica. Sensacional, e é isso que eu falo, quando você está num complexo de comunidade, você vem na igreja e tem essas questões, isso é muito claro, isso comunica diretamente conosco e é muito importante a gente ter cada dia mais convicto. E por isso o Nicolas faz um excelente trabalho nisso. Ele conseguiu trazer essa base dele, sabe? E ele também enfrentou o sistema A de uma forma muito clara e vem enfrentando, entendeu? Então isso é muito louvável. Da mesma forma o Anderson, né? O Anderson também é um cara que acho que todo mundo que tem pretensão, que queira entrar na política, tem que seguir, tem que ver, porque é um cara de posicionamento. Ele já tem e um cara que às vezes na primeira vista você olha ali, ele te impacta um pouco, você fica assim, mas cara, quando você vai a fundo, quando você conhece o Anderson realmente e vê tudo que ele faz, né, pela sociedade, isso eu falo a nível nacional, quando você conhece os projetos dele, você tem uma outra visão. Tem frases fortes, mas são necessárias. Mas né? frases verdadeiras. Verdadeiras, são necessárias. Aquele videozinho dele que fala... não é porque você deixar de ser gay vai mudar o relacionamento seu em casa. Isso é muito importante, né? Então a gente tem que ter muita clareza para passar isso até. Tem que ser replicadores dessas questões. Ele é um cara, você tá doido. O nível intelectual altíssimo. Demais. Você tá doido. Machonaria. Vamos falar de outro assunto polêmico aqui em Tangará. Abastecimento de água, Edu.
Como que a prefeitura está se preparando para isso, para esse ano? Tivemos chuvas agora, né? Até fiquei surpreso, porque nessa época eu falei, caramba, será que esse ano vai começar a chover mais cedo realmente ou não vai? Será que a gente vai passar por uma crise hídrica novamente? Como que está esse preparativo aí? Bom, isso é muito legal, isso é importante, a gente também ter essa clareza, a gente tem que atuar mais forte nessa transparência. Bom, hoje então Tangará tem um problema complexo de falta de água que não é atual, já vem sofrendo há anos. Ano passado culminou de novo numa grande falta de água de racionamento. E aonde está a solução do nosso problema? Captação de água do Seputuba, certo? Só que essa captação de água do Seputuba, ela está num momento, que eu vou falar ainda, que está sendo muito complexo e complicado a forma que eles estão conduzindo. Eu acho que a gestão do executivo não está sabendo conduzir essa questão, entende? A gente tem a licença hoje... É a prefeitura. Prefeitura, certo? Então, assim, a temática das últimas 2 eleições em Tangará foi água. O atual prefeito foi eleito falando de água. E já vai para o 2º ano e a gente não começou as obras do Seputuba. Então tem toda essa questão. E o que envolve... E por que não começou? Por que não começou? E essa é a grande questão. Porque sempre falavam assim, tem a burocracia do sistema, a burocracia do projeto e as licenças ambientais. Isso. No dia 3 de maio, no aniversário da cidade, saiu a última licença, que chamava licença de instalação, que foi emitida pela SEMA. A partir daquela licença, pode iniciar a obra no outro dia. E já foram compradas algumas tubulações? Foram compradas em outubro do ano passado. A prefeitura postou isso. Então, só para entender um problema, o Fábio deixou um projeto pronto, que tinha alguns problemas no Ministério Público. Certo. O atual prefeito ganhou, ele poderia aproveitar o projeto do Fábio e fazer as modificações ou começar um novo. Ele resolveu começar um novo. Então, ali em 2020 começou um novo processo. Que ia demorar mais ainda para ser aprovado. Então, iniciou um processo novo, fez um projeto, descobriu uma irregularidade pelo engenheiro que estava fazendo o projeto. Cancelou esse projeto, contratou um novo projeto. Contratou esse novo projeto, agora saiu a licença. Certo? Só que saiu a licença, já vai dar 3 meses, que dia 13 de agosto vai fazer 3 meses, que não começou a obra. E aí onde a gente se pergunta, por que não está começando a obra? Entende? E qual o posicionamento da prefeitura em relação a isso? Falam que estão ainda com problema nessa questão da licitação. Entende? Da empresa para prestar esse serviço. Isso, para prestar esse serviço. E essa licitação não poderia ter sido antes? Depois da licença, ela poderia ter sido feita em qualquer momento. Só após a licença. Na verdade, não é que só após. Ela poderia ter sido antes, sim. Mas o que dá realmente transparência ao processo é a licença. Executar, né? Porque se está com a licença, quer dizer que os projetos estão aprovados. Então, está nesse meio do caminho. A obra não começa esse ano, pelo que eu estou vendo. Já vai iniciar o período das chuvas. Então, esse projeto Seputuba, depois de início, vai ser em torno de 7 a 9 meses. Ficou para o ano que vem. A gente está acompanhando de perto. Estou em cima. Tem um vídeo que está circulando pela rede social dos tubos. Realmente os tubos foram comprados, foram mais de 25 milhões, estão lá no berço da via onde vai ser feita a obra. E para esse ano, cara, graças a Deus, a questão da pluviometria vem melhorado. Choveu 150 milímetros há uns 60 dias atrás, e domingo choveu 9, segunda choveu 12 milímetros, dá um total de 21 nessa semana também, que eles chamam de chuva do caju. Então hoje, nas represas, elas estão 100% da sua capacidade. Entendeu? Se continuar esse período de chuva... Hoje está 100% ainda. 100%. A vazão está legal, está se mantendo e tudo bem. Ano passado, pastor, nesse momento já estava em racionamento. Caramba. Já estava faltando Ainda água. não estamos fazendo racionamento por conta de estar 100%. Em porcentagem, ano passado, nessa época, estava como? Olha, ano passado, dia 14 de julho, começou já a diminuir o nível das represas. Então a gente vai estar no dia... Vai bater agora praticamente um mês já que a gente conseguiu superar. Ou seja... Se a gente olhar no horizonte de tempo, ano passado, quando foi, acho que em novembro, que realmente teve que botar a caixa d'água em cima do carro e buscar água. Então, por uma questão natural, talvez esse ano a gente não passe. Somente natural, tá, Dabs? Vamos falar bem claro aqui, em termos de investimento, de obra, nada. Nada de gestão. Somente divina. Natural, só divina. Só divina. Isso tem que se deixar bem claro. Sobrenatural, né? Então, esse ano pode ocorrer que a gente passe ileso da questão da falta d'água. Possivelmente vai ter racionamento no mês que vem, entendeu? Mas a gente possivelmente vai passar ileso. E aí a gente cobra para que em 2023... E essa licitação tem algum prazo para acontecer? Como que está funcionando isso? Isso aí que eu te falando, a comunicação não é clara. A gente cobra e não tem retorno, entende? E como que é feita essa comunicação? Ofício? O vereador tem um poder, um instrumento chamado requerimento. Então, quando eu quero ter alguma informação, eu faço um requerimento ao executivo, ele tem 15 dias de prazo legal para estar respondendo à Câmara. Se ele não responde em 15 dias, eu posso ir no Ministério Público e entra como ato de improbidade administrativa. Bom, quando a gente faz essas comunicações de requerimento, muitas vezes a resposta não vem com tanta clareza nessa questão, sabe? Então, é muito nesse sentido que a gente fala, assim, podia chamar, reunir e falar, está acontecendo isso de maneira clara e tudo mais.
Mas eu acho que nesse momento já não é mais uma questão... Você pode expor isso nas redes sociais? Galera, estamos aqui assim tal, não está acontecendo. Sim, a gente pode. A gente vem lidando com muita sabedoria, sabe, Dacio? Para não atrapalhar um processo de uma maneira geral. Mas está chegando num ponto que já está superando essa questão, entende? Então, acho que vai ter que ser amplificado essa cobrança nesse sentido para a gente levar isso aí. Mas aí não é um vereador, tem que ser todo um contexto de Câmara Municipal para a gente avançar e entrar definitivamente nessa questão do Septuba. Porque é um grande problema, é o nosso principal problema hoje. Essa obra está avaliada em quantos milhões, Eduardo? Olha, só de compra de tubulação foi em torno de 25. E aí na obra, no contexto geral, ela ia bater 40 milhões. 40 milhões. 40 milhões. Então, por uma isso obra... tem compra de propriedade? Como é que funcionou isso? Não teve. Na verdade, hoje, para onde ela vai correr? Como que vai ser Quem está saindo para Campo Novo tem a Forte Construções. Sim. Na Forte Construções você vai entrar à direita ali, vai percorrer uns 200 metros e vai ter uma curvinha que vai para a Fazenda Boitanga. Ali é uma estrada de chão, então é um leito rural. Ela vai acompanhar a estrada, então. Vai acompanhar a estrada, no meio do leito. Então não tem compra de propriedade. Entende? Certo. Só tem lá perto, na são captação. Quantos quilômetros de tubulação? 14.800. 14.800. Então são 14,8 quilômetros de tubulação de 600 milímetros, entendeu? Uma tubulação de ferro fundido que vai fazer toda essa captação de água. Vai levar direto para o ETA. Vai levar direto para o reservatório. Então, o que pega hoje, cara? Infelizmente, a administração pública, não só de Tangará, num contexto geral, faltam projetos, faltam pessoas capacitadas de gestão. E isso é a principal dor que a gente vem tendo no Septuba. Porque não teve essa concepção, não teve um norte, e a gente está no terceiro projeto do Septuba, não inicia a obra e a gente não tem informação. E fica aberto aqui também para a prefeitura se posicionar, né? Então, tem que se posicionar. É um canal de comunicação, então a prefeitura tem portas abertas aqui para posicionar a gente sobre a situação da água. Isso é importante, entendeu? Mais uma vez, esse ano possivelmente a gente passe sem enfrentar, mas a nossa cobrança vem iniciar essas obras. É o bem comum que a gente quer. E tem um tempo estimado para essas obras, Edu? Olha, após começado, levam em torno de 9 meses, de 7 a 9 meses. Previsto, só o que acontece, previsto. Só que vamos lá, vamos dizer que em novembro começou o período chuvoso, certo? No período chuvoso já é muito difícil você avançar numa obra dessa. Então já vai cair para depois lá para fevereiro e março. Então se você começar fevereiro e março, já vai cair de novo. Então essa obra entregue mesmo possivelmente para setembro de 2023, se tudo ocorrer bem, num cenário otimista, né? Que é o que a gente vem lutando aí. Então essa é a nossa briga, essa é a nossa luta, por transparência. A gente ainda tem condições, né, de buscar água, de correr atrás e tudo mais, mas eu lembro do ano passado, quantas famílias que a gente foi ajudar. A gente pegava pessoas cadeirantes que não tinham condições nenhuma, o pessoal pegava... Membros da igreja, pegava, não só nossa igreja, água como ali, outras igrejas também. Não, falo no aspecto geral. A gente ia, fazia essa distribuição de água, ajudava as pessoas. Cara, você tá doido? Pessoas de cama, que não tinham condições nenhuma, e sem água em casa, cara. Eu botei uma caixa d'água, uma bombinha, e a gente ajudava os acamados. E, cara, é o bem mais básico que a gente tem numa região. Você olhava pra situação da pessoa e falou, caramba, meu Deus, o que essa pessoa tá passando, cara? A gente vem cobrando, a gente vem buscando, a gente quer resolver. Infelizmente, isso também é deixar bem claro qual é a função do vereador. O vereador não executa obras. Então eu não posso falar que eu vou tampar o buraco, que eu vou resolver o problema da água, que eu vou fazer um hospital, vou fazer uma creche, vou fazer uma UPA, vou fazer um hospital. Não, eu não posso nada, eu não tenho orçamento. Então o vereador Eduardo Sanches não tem orçamento, entende? Então eu não consigo executar. O que a gente pode é ajudar, planejar, entende? Vale deixar bem claro que essa é a função... do executivo, da prefeitura. Essa é a função, então, no caso do prefeito. Do prefeito. A Câmara de Vereadores é o que eu falo, até fiz um vídeo na época da campanha assim... Pessoal, se o vereador passou aí de prometer asfalto, creche, posto de saúde, hospital... Já começou mentindo. Porque ele não tem poder nenhum de fazer isso. Qual é o papel do vereador na sociedade? Legislar e fiscalizar, ponto. Antigamente eles prometiam tijolo, né? E ainda tem muitos aí. Se pegar os vereadores aí, tem muito que prometeu um milheiro de tijolo, um remédio lá na outra baratinha. Gasolina. Tem a gasolina lá antigamente no posto Pirro. Tem, infelizmente, o pessoal tem muito nesse sentido. É isso que a gente tem que combater. Entendeu? Isso que a gente tem que combater. Essa política assistencialista, ela é complicada. Por isso que a população tem que estar cada vez mais presente na política, para ela entender o papel de cada um ali. E vou te falar, hoje a principal dor, principalmente do vereador que está na ponta, Thiago, todo dia eu recebo mensagem. Falo mesmo. Ou é uma receita de farmácia, o pessoal pedindo, ou é uma doação, ou é uma cobrança assim, vereador, vem tampar o buraco aqui, ou vereador, ou o Samai que fez tal coisa, ou não sei o que, tal coisa. E aí, quando eu jogo muito claro e transparente, eu falo, eu posso ir aí, vou fazer um vídeo e vou mandar.
e elas já acham que a gente tem que obrigação de fazer. E eu não gosto de criar expectativa errada nas pessoas, porque isso está mexendo no ego, na característica da pessoa. Então eu jogo muito claro, eu falo, vou aí e vou ver, mas eu te garanto que não depende de mim só para resolver. A gente vai levar esse problema e vai buscar a solução, mas agora o poder de execução não depende de nós. Entende? Então isso tem que ser muito bem claro a toda a sociedade. Tangará não está indo bem, mas não é por causa da Câmara de Vereadores. A gente aprova todo e qualquer recurso praticamente que vem lá. Sabe? Vale lembrar daquele centro de eventos lá, né? Do lado do Pô, uma vergonha aquilo lá, cara. Uma feio, obra, hein? uma vergonha. Eu lembro de um obra. vídeo seu lá. E depois deu uma melhorada, limparam, deram uma pintada, sei lá o que fizeram. Cara, agora até fui lá esses dias. Estão mexendo na parte de azulejo, colocando piso, né? Mas é uma obra que foi feita, foi licitada em torno de 7 milhões. Iniciou, o pessoal fez o serviço que a gente chama o jogo de planilhas. O que é o jogo de planilhas? Você faz uma licitação, eles colocam os valores mais altos da obra no início. Então, a parte de fundação, parte de estrutura, entra com um valor aglobado muito grande, sabe? E aí eles iniciam aquilo lá, ganham toda a margem da obra naquilo lá e depois pode abandonar a obra. E ali foi muito que aconteceu isso, entendeu? Caramba. Então, os principais valores estavam no início da obra. Os caras montaram a estrutura, deixaram lá, já receberam grande parte e foram embora. Então, agora voltou, estão terminando. Compromisso, não tem mais isso... Não sei como é que funciona, mas deve ter um compromisso. Tem a disposição contratual, tudo, mas infelizmente. Essa empresa não paga uma multa por não cumprir esse contrato? Pagam, mas aí que eu tô falando, quando eles fazem algo muito bem combinado, articulado, sempre é viável nesse sentido. Então, até a multa compensa. É isso aí. Aí a obra tá lá, tá parado, um elefante branco, agora tá voltando, acho que termina até o final do ano, entende? Mas grande parte das obras públicas é isso. Oi? O pessoal entender, ali vai ser um espaço para quê? Cara, ali na verdade é uma obra do governo estadual, não é do município, e ela ia pegar o complexo de Tangará e região para realmente montar um lugar legal, agradável, que a gente possa promover palestras, possa promover cursos de interação e tudo mais. Porque hoje você quer usar vamos falar assim, vou trazer um evento para Tangará. Aonde eu tenho condição de oferecer esse evento em Tangará? A gente não tem um evento grande, né? Um evento grande. Hoje é difícil, entendeu? A gente não tem esse espaço hoje para oferecer uma características, entende? Então aqueles eventos vem muito nesse sentido, de atuar nessa questão aí, que é importante. Auditório. Só que começou a obra acho que há 8 anos atrás, já está quase pequeno se for pensar, né? Não ficou um espaço tão grande já hoje. Para aquelas características talvez sim. Para hoje atualmente já não é tão grande. Entendi. Mas é bem nesse sentido aí. É sistema, né, cara? E esse é o papel de um deputado, de um representante do vereador, fiscalizar essas obras que iniciam e ficam paradas, entendeu? Essa que é a grande questão. E não ficar prometendo asfalto, iluminação e tudo mais. Claro, se puder indicar, puder ajudar, tudo bem, mas prometer jamais. Entendi. Então, fica ligado, você aí, você que tem cirurgia o poder de voto, cirurgia né? do motivo. Então, cara, é um sistema completamente corrupto. Né? É um sistema, mas tem que lembrar, que quem coloca essas pessoas lá é o próprio cidadão. Então, se o cidadão já nasce corrompido, o político que ele está elegendo é ainda mais que este cidadão. E não vai diferenciar quando ele tiver a primeira oportunidade de ver alguma coisa irregular e colocar a mãozinha lá e se beneficiar daquilo. Eu lembro daquela fala de uma mulher no comício, é até um meme, né? Eu elegi o atual prefeito, vou elejar. É bem isso aí. Padre não sei o que na cabeça, aí todo mundo fala assim, coitado do padre. E uma familiotocracia danada, né, gente? É de pai para filho, de filho para primo, de tio para pai, nossa. É que o pessoal, assim, cara, ele vê um meio de ganhar dinheiro de uma forma muito fácil. Então, isso é quase uma herança, né? Vamos pegar as eleições agora, no governo do estado. Vamos lá, vamos deixar bem claro aqui. Quem vai disputar o governo do estado? Real, chance real. Mauro Mendes contra Márcia Pinheiro. Quem que é Márcia Pinheiro? É a esposa do Emanuel Pinheiro, que é prefeito de Cuiabá, que o filho dela é o deputado federal Emanuelzinho. Cara, olha pra você ver. Ficou numa trilogia familiar, velho. Entende? E isso, por que eles estão fazendo isso? Porque é questão de poder. Entende? É isso que a gente deve combater. Isso não pode, cara. Isso tá errado. Entendeu? Tá errado. E isso é muito claro, entendeu? Então, assim, meu marido é o prefeito de Cuiabá, que meu esposo, que eu vou disputar o governo e que meu filho é o deputado federal mais votado. Para governador não tem muita opção mesmo não, hein? Não, da forma que está disposta hoje é tipo cenário nacional. Aí eu, como funcionário de Estado, eu falo que, sei lá, para nós, né? A gente às vezes tem essa mania de falar assim, para mim não é um bom governo, né? Eu acho que a atual gestão dele tá boa.
né? Os funcionários públicos e estaduais não gostam muito, não. Sim, Principalmente eu tenho essa visão também, a gente teve. Foi um governo que tributou muito no início, de maneira geral, muito difícil para todos, entendeu? Do ponto fiscal, eles tributaram, arrecadaram e não conseguiram, pelo menos, entregar tudo que se propõe. Sim. Mas ainda assim é tipo a briga nacional, entendeu? Existe aquela característica familiar e existe um outro governo de um lado. E aí entra numa situação que às vezes você pega um rombo ali de um governo anterior, né? Você tem que administrar tudo aquilo, né? Você tem que, às vezes, cobrir. Mesmo você deu o exemplo do Fábio. O Fábio entregou uma prefeitura Com certinha 135 ali, né? milhões em caixa. Caraca. Caramba, cara. E aí você pega lá o atual presidente, quando assumiu o governo, o rombo que não estava em todas as estatais e tudo BNDES, mais. Então, Petrobras, Fala tudo, o né? Bolsonaro, mito. Então, assim, são situações completamente diferentes, né? Sim. Porque às vezes o pessoal cobra muito. E uma pandemia, hein? O pessoal cobra muito do resultado de uma situação, mas, pô, olha como que eu assumi. Sim, olha o governo anterior, olha como que estava. Então, analisem isso. Como que está atualmente, como que estava antigamente, né? O que ele fez de diferença para a sociedade. Mas é aquilo que eu falo, assim, o governo Bolsonaro, embora seja muito bom, né? Até como pastor aqui a gente às vezes aconselha, né? Mas o antigo governo, antes do Bolsonaro, prestava um desserviço tão ruim que até um governo que a gente vê que também não é tão eficaz está fazendo um ótimo serviço a ponto de colocar o Brasil a níveis consideráveis, né? Agora, a perspectiva de Brasil, nesse atual momento, é maior do que a dos Estados Unidos. Sim, é melhor. Sim. Então imagina, o pessoal reclama e nós reconhecemos que a reclamação faz sentido porque o atual governo não tem conseguido também por causa da burocratização de muitas coisas e fica travado em muita situação. Inclusive o próprio STF. Então você vê que mesmo sendo não tão eficaz, está levando o Brasil a um patamar muito bom. Sim. Mesmo diante de um cenário pandêmico. Se eu for pegar os Estados Unidos aí, uma das maiores potências mundiais, o até Brasil eu falo, é um tema que a gente leva uma leitura otimista do Brasil, né? O Brasil atingiu, desde 2015, o menor índice de desempregados, que está em 9,3%, sendo o último índice 8,4%, entende? Hoje, eu acabei de sair, antes de chegar aqui, estava conversando na cidade, teve um curso do Senar chamado Empregar, para jovens de 16 a 20 anos. Conseguiram 157 vagas de emprego para esses jovens, só deu 54 inscritos. Caralho. cara. Então, a oportunidade tem. A oportunidade está aí, Dabson. Thiago, a oportunidade está aí. Quem quer trabalhar tem essa oportunidade. Tem. Só que, infelizmente, a gente tem que acabar com essa cultura do assistencialismo, de chegar as coisas em casa. Isso, É igual eu falo, a pessoa, no final do dia, o voto, até acho que agora vai mudar um pouco, como é que vai ser o voto do brasileiro? Ele vai passar no posto de combustível. Ele conseguiu encher o tanque do carro no domingo da eleição? Encheu. Ele vai passar no mercado. Ele comprou a carne, ele comprou a cerveja do churrasco para fazer depois que ele votou? Conseguiu comprar. Ele vai votar no atual governo. Se ele não conseguir fazer um desses três, infelizmente ele não vai votar, porque culturalmente é o poder de compra que manda. Entende? Então não vai ser política da direita contra a esquerda, do ladrão contra o honesto, nada nesse sentido. Vai ser o poder de compra cultural de cada um. Isso eu falo muito claro. Quem vai definir as eleições? Poder de compra. Se no dia da eleição eu encher meu tanque do carro, eu comprar meu quilo de carne, comprar a cerveja para ele fazer o churrasco dele, ele vai estar feliz. Sim. Entende? Então, por isso que até nesse final, nessas eleições, você pode ver que essa leitura do governo, ele fez o que a gente chama de PEC kamikaze, assumiu um subsídio para justamente atuar dessa forma. Mas foi um último caso. Ele chegou agora para fazer isso, porque é uma política que ele também sabe que não é a política em tese ideal. Certo. Porque a política do subsídio não é legal. R$600 de subsídio. Né? Mas a política do subsídio não é legal, Dabson. Ela não funciona. Só que você cria essa dependência. Só que na política do curto prazo, para a gente vencer, ela foi necessária. Você tem que usar estratégias, né? E aí eu não posso ser puritano e falar assim, não é legal e tudo mais. Cara, mas a gente está lutando do bem contra o mal, é o que tem. É o necessário. Então criaram essa PEC que vai começar a mudar. Tanto vocês podem, aposto aqui, podem começar a ver que as pesquisas presidenciais nos próximos 15 a 20 dias o Bolsonaro vai crescer, porque vai chegar o dinheiro na conta das pessoas. Até um projeto dele que é a minha primeira empresa. Né? Não sei se vocês chegaram a verificar isso, mas é a primeira empresa do cidadão, que é um projeto para apoiar o empreendedorismo, né? Demais, o governo apoiou muito. Cara, você tá doido. Então, a gente tem que parar com essa situação de dar e do ensinar a ter.
né? Sim. Cara, hoje todo mundo tem oportunidade, né? Todo mundo tem mercado para poder trabalhar, basta a vontade dessa pessoa. E aí, Dabson, tem uma característica até da política educacional que a gente tem que mudar muito, velho. E aí é uma mudança de pai para filho. Eu, quando saí do terceiro ano, sempre tinha aquela cobrança dentro de casa, tem que ir para uma faculdade, tem que ir para uma faculdade. A gente tem que mudar isso. A gente não tem que criar essa política do sai do terceiro, cai para uma faculdade, cai num cenário... Engessar nisso, né? Engessar, entendeu? Hoje eu sou muito fã dos colégios IFMT, esses institutos federais, sim, que você saiu de uma faculdade e já começa um técnico ali. Saiu do terceiro ano, desculpa. No terceiro ano você já começa um técnico. Então você sai num técnico de edificações, num técnico de contabilidade, num técnico em agronegócio, técnico em administração, e aí você começa a realmente entender aquela questão. E aí com esse técnico você consegue ganhar dinheiro, e aí se você quiser fazer uma faculdade particular ou quiser ir para um outro lugar, você já caminha com suas próprias pernas. Infelizmente, nossas gerações, e eu falo por mim, estão ficando tão acostumadas em ter tudo, porque saem da faculdade ganhando, saem da faculdade com os pais bancando, na hora que entra no mundo, na realidade, não consegue se encaixar. Totalmente diferente. E aí vai muito nesse sentido, entendeu? Então existe um fortalecimento da política educacional dos sistemas federais, dos institutos, que é muito importante, o governo fez. E outra, da questão da lei de liberdade econômica, né? De você poder empreender, né? Então isso é muito importante, a gente conseguiu aplicar aqui em Tangará também, existe MP de liberdade econômica, e é muito essa característica, entendeu? Show. É realmente de ensinar a pescar e de você ser empreendedor. Exatamente, né? Não é dar o peixe, é ensinar a pescar. Né, cara? E tá a diferença de tudo. Vamos lá. E, Eduardo, agora não saindo a deputado federal, quais são os planos aí para as próximas eleições? Bom, então a gente não saiu devido a toda essa questão do sistema, que mais uma vez não sou vítima, é do jogo, nunca foi fácil, nunca vai ser fácil, a gente vai encarar isso de cabeça erguida. Continua no nosso mandato, que é o propósito que a gente se propôs a fazer por toda a Tangará da Serra. Então o mandato nosso é uma curva de aprendizado. Então cada dia mais a gente está... O mandato vai até 2024, né? O mandato é uma curva de aprendizado que a gente vem melhorando a cada dia mais, vendo ter mais sabedoria, maturidade na forma de cobrar, na forma de fiscalizar e na forma de realmente entregar um resultado que a sociedade espera de mim, né? Porque na verdade eu recebi um contrato em 2020, um contrato para fazer 4 anos de vereador, e no final desse contrato, desse período, eu vou ver se eu quero que vocês renovem esse contrato para eu seguir numa nova reeleição de vereador, ou a gente vai buscar algo mais. Eu tenho esse propósito maior, então eu tenho... Prefeitura? Tenho sim, tenho essa característica de perfil de executivo, eu quero isso, entendeu? Realmente por causa de propósito, de mudança. Eu entendo que deputados, legislativo é importante, mas a transformação social da cidade passa pela prefeitura. Não adianta eu ser um bom vereador que eu não consigo impactar tão bem quanto um bom gestor na prefeitura. Na prefeitura você tem muito mais poder, né, cara? Na verdade você tem a caneta da execução, o orçamento está na tua mão. Então eu tenho esse propósito, tenho essa característica dentro de mim, eu vou buscar isso, entendeu? Nesse período agora vou construir essa questão, e aí claro, em 2024 tem um longo tempo ainda, mas a gente chegando bem preparado, maduros, entendeu? E com um grupo claro e esclarecido, eu acho que sim, a gente tem condições de buscar algo maior. Então eu tenho esse propósito, até a frase que eu usei no vídeo que eu vim comunicar a todos o propósito é o maior, e é isso que me fortifica e me dá maturidade de buscar essa questão. Então, propósito para 2024 é a candidatura à Prefeitura de Tangará da Serra. Sim, legal. É a candidatura à Prefeitura. Engraçado que eu não sabia disso. Mas quando nós sentamos, eu não sabia, nunca te perguntei isso. Quando nós sentamos aqui, quando eu falei aquela questão ali que Deus às vezes fecha uma porta que a gente acha, porque Ele sabe o que é melhor pra gente. Então eu creio nisso, mano, entendeu? E eu não vejo de verdade assim alguém com um coração melhor do que o seu para governar a nossa cidade, nesse sentido de gerir ela, né? Pô, chega a arrepio. Não, de verdade, de verdade. Então, assim, às vezes a gente pensa que é uma porta fechada, mas na verdade o não de Deus é a maior bênção que nós temos. Perfeito. Eu prefiro que Deus permita o motor do meu carro fundido que a minha família bater lá na frente. Sem dúvida. Então, assim, a maior bênção é o meu motor fundido. Porque ele foi um motor fundido por Jesus. Só que necessita de muita maturidade para a pessoa entender isso. E maturidade e descanso. Porque se tem alguém sentado no governo da minha vida, pronto, quem sou eu para questionar o não dele? Quem sou eu para questionar o não dele? E é isso. Deus quer nos colocar nesse lugar de descanso. Dele a gente vai dar o nosso melhor. Sim, eu falo isso como pastor de igreja. A gente vai dar o nosso melhor. Nós vamos fazer o que Ele nos mandou fazer. Só que quem vai nos direcionar, nos guiar, é Ele. Então, assim, cumpra princípios e Deus vai te levar a cumprir os propósitos.
né? Quem cumpre princípios vai viver propósito. Isso eu digo aqui. Não abra mão dos princípios e valores. Uma das coisas que... Aquilo que eu estou dizendo é o que eu vivo. Então, assim, o que eu mais oro, Senhor, não deixe meu coração se desviar do seu propósito. Independente das propostas, independente se é bonito que estão me mostrando, eu quero que o Senhor cumpra o que o Senhor quer que eu faça. A sua vontade. Na minha vida e na vida daquilo que eu cuido. E é a mesma coisa. Cuidar da igreja, cuidar da cidade, cuidar da família. É o mesmo contexto. Seja fiel no pouco, no muito, eu vou te colocar. Então, cumprir princípios em todas as esferas, Eduardo. Desde da coisa mais pessoal até a coisa mais pública. Deus, ele está levantando esse tipo de gente ultimamente. Você pode reparar que eu digo sempre nos cultos, Deus está despertando seus filhos. Não é só um posicionamento, mas é uma essência. O posicionamento com uma essência, ela é um motor que vai ser sempre. Não é por um tempo, não é porque eu vou ser o prefeito, não é porque eu vou ser o pastor. Não, eu sou assim. Então, o Davi, que se levantou para matar Golias, era o mesmo Davi que matava leão, que matava o urso. Então, não tinha dois Davi. Um quando o Golias afrontou e depois um Davi que estava antes ali pastoreando as ovelhas. Não, era o mesmo Davi, com o mesmo coração, com a mesma coragem, com os mesmos princípios, servindo o mesmo Deus. Então, nós temos que servir o mesmo Deus agora e amanhã, com o mesmo princípio, obviamente mais maduros, mais experientes, né? Vamos saber lidar melhor com várias situações e Deus vai nos dando, é como se fosse desbloqueando as etapas da nossa vida, igual passar no Mario, lembra do Mario World? Você ia passando assim, entrando nos caminhozinhos, daqui a pouco você, né? Você já sabia como que era, errava, caía, voltava atrás, e é isso. Eu creio nisso, né? Apoio isso, por conhecer seu coração, e coisas preciosas vêm aí, em nome de Jesus. Coisas maiores virão. E é essa que você falou, né? E assim, eu tenho um entendimento por que eu entrei, Dabson. A gente vê as características dos políticos, né? Eu entrei novo, jovem, porque eu estou no meu melhor momento como homem, de força física, de vigor, na minha característica, entendeu? E eu quero entregar esse resultado realmente agora, entende? Eu quero transformar realmente agora. A gente poderia esperar um período maior, muitos falam, muito novo. Não, o homem, nas suas características físicas, é o melhor momento, na faixa dos 30 aos 35, entendeu? E é isso que eu quero colocar desprendendo para a sociedade. E nisso a gente tem um apoio, nossa, sensacional. A Camila entendeu muito bem isso, sabe? A Camila entendeu esse propósito, porque não é só um caminho do Eduardo, é Eduardo e Camila, porque eu levo para dentro de casa. Ambos, né? E a gente consegue, isso eu tenho uma clareza muito grande, e esse aprendizado de mandato, né? Então a gente tem o nosso tempo dentro de casa, consegui colocar isso com muita clareza agora, por fim, sabe? Então quando já das 11 a 1 da tarde, modo avião celular, esquece, dentro de casa, saiu de casa, volta nessa rotina. Então, assim, tem essa questão muito clara e é por isso que eu quero servir, sabe? Eu quero servir no meu melhor momento. Eu poderia servir amanhã? Claro, mas esse é o meu melhor momento. Como homem, como prospecto, como empreendedor, com uma clareza de mudança social em toda a sociedade. Que a gente veio para resolver todos esses problemas de maneira no coletivo, né? E não pontualmente em cada um, que infelizmente é a política pregada por muitos. E eu não aceito essa fala, não digo que é sua, de que falam pra gente, né? Porque você é muito jovem. Eu vivo um contexto desse sempre. Eu assumi a igreja com 23 anos. Hoje vou fazer 33, né? Acabei de fazer 32. Mas eu não aceito essa fala. Eu vivo um contexto sempre aqui como igreja local e aqueles que estão comigo, de pessoas muito jovens assumindo posições de muita importância dentro e fora da igreja e que fazem isso de uma forma muito madura, zelosa, competente e principalmente guiada por Deus. Tem tido que essa é a parte principal. É ter essa percepção de que quem me colocou foi Ele. E eu estou cumprindo e dando o meu melhor. Então, eu vejo hoje muita gente velha, no contexto de idade, totalmente imatura, totalmente desvirtuada, que não tem princípios nem para reger a si mesmo, não governa nem a si mesmo, quem dirá governar a cidade, quem dirá governar alguma coisa. Não consegue ser fiel nem à própria esposa, quem dirá ser fiel àquilo que fala. Então, nós estamos diante de líderes, vou rasgar o verbo, promíscuos com eles mesmos, infiéis com suas palavras, eles não honram nem a si mesmos, quem dirá honrar um compromisso feito publicamente.
vergonhoso. Então eu vejo que eu prefiro ter um jovem cheio de princípio, fiel àquilo que diz, fiel à sua mulher, fiel aos princípios bíblicos, do que ter um cara experiente, entre aspas, cansado, cheio de corrupções internas, que passa uma, entre aspas, segurança. Sai fora. A gente estava falando no Café de Macho, né, que teve até anteontem. Como que a gente vai confiar numa pessoa que, sendo que a pessoa que ela dorme todos os dias ao lado dela trai essa pessoa, como que a gente vai confiar numa pessoa dessa, sendo que a própria mulher que está ali do lado todos os dias deles, ele trai a mulher, ele desagrada ela. Deita com o cheiro de outra, né? Como que a gente vai entregar uma confiança a esse tipo de pessoa? Assim, com a própria mulher faz isso, quem dirá com as outras pessoas que não conhecem? E aí é um papel nosso de levantar mais uma vez, buscar entender. Então, assim, pessoal, quem está assistindo, vai ter esse ano um momento de eleição, que é um momento muito importante. A gente tem que saber participar politicamente nessa tomada de decisão e analisem, cara. A gente tem que analisar, sim, o perfil de cada candidato, o perfil social, como ele se comporta. Eu falo muito mais que um vídeo que o cara gravar falando, vê no dia a dia. Não tem, eu vou lá, vou falar de uma coisa bonita, chego na farmácia, chego numa padaria, eu trato mal o cara, tá ali. A característica do Eduardo é aquela, não é o que tá no vídeo. Duas faces. Então assim, a gente tem que entender muito do dia a dia da pessoa, sabe? Pra gente realmente conhecer. Porque tem muita gente que vai pregar de bom evangelista, de bom homem, de boa mulher, que no fiel, nos princípios estão desvairados, desgastados, entendeu? Até nessas questões. Então isso tem que ser muito claro. Entendeu? Muito claro a todo. Então vamos analisar, pessoal, porque se errar, paga o pato por 4 anos. Isso. Entendeu? Tem que pagar. Até tem um discurso que eu falo sempre nos discipulados, principalmente de homens, quer conhecer de verdade o cara? Converse com a mulher dele. Ninguém vai conhecer mais ele que a mulher. Do que a esposa. Analise a forma como ele trata ela. Analise a forma como ele trata a coisa que é principal na vida dele, que é os filhos e a mulher. Então, esses dias atrás, não é aqui em Tangará não, viu? Eu fui numa câmara aí e as falas, na verdade, de alguns vereadores lá, não é aqui não. Viu? Não é aqui em Tangará. Mas eu vi um nível de gente naquele lugar. Eu falei, cara, como que pode, velho? Nós acabar... Não, todos nós, né? Acabamos colocando esse tipo de pessoas lá. Não é sendo preconceituoso, eu digo tipo no contexto de capacitado para estar lá fazendo uma função. Sim. Só porque eu conheço o cara, ou porque, tipo assim, ele é conhecido, tem um nome, era o cara do salgado, ou o cara do não sei do que. Não tem nenhum tipo de noção política, não tem nenhum tipo de noção de gestão. Não procura se aperfeiçoar. Eu estou dando um exemplo da questão dos vereadores em si, sim, mas isso vale para qualquer outro. Qualquer outro cargo. Claro, o maior exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Mas é uma realidade em muitos lugares. Então, assim, meu Deus, nós ainda temos aquela concepção de eleger o cara mais conhecido? Ou será que nós vamos eleger o cara mais preparado? O cara mais preparado, né? Independente se eu conheço ele ou não, no contexto tipo assim, de é meu amigo, sim, ou não, né? Mas é o cara mais bem preparado, cheio de princípios, que passa assim uma segurança. É complicado, cara. Até assim, eu falo assim, eu tenho que pensar numa história, num enredo. Quando você vai votar, você pensa da seguinte forma: se você fosse dono daquela empresa, eu sou dono de uma empresa. Vou colocar esse cara. Eu vou colocar esse cara para ser o gestor da minha empresa, que está todo o meu histórico, toda a minha condição? Não, eu colocaria. Não, ele é meu amigo, mas eu não colocaria. Então não voto, acabou. Coloca nesse contexto que acaba essa narrativa, que infelizmente é o que acontece. Um bom exemplo. É eu não sei o que do lanche, é eu não sei o que do outro, é eu não sei o que do outro, é eu não sei o que do outro. Que até pode fazer um trabalho legal, mas grande parte das vezes não vai gerar o resultado que a sociedade a minha fala agora, Du, é em cima de uma fala do cara. Sim. Entendeu? Que ele saiu do nada e foi para lugar nenhum. E é um vereador, mano. Sim. Mas isso é tipo assim, uns posicionamentos nada a ver. E aonde vai cair na característica? Porque se o vereador não tem posição, ele chega nesse sentido, a hora que ele precisar, ele vai... Foi um projeto que vai realmente atrapalhar, ou um projeto que o executivo precisa daquele sentido, ele vai, em tese, se vender por uma obra, por um asfalto, por uma iluminação para a comunidade, entendeu? Então, assim, a gente tem que ser vereador de posicionamento, não é de oposição e nem de situação, de posicionamento.
O pessoal me pergunta, se é oposição, se é situação. Cara, eu tenho posição. O que é bom, o que é ruim, acabou. Independente de onde que veio o projeto. Acabou. É uma das falas do Anderson, entendeu? Acabou. Se eu tenho um posicionamento do que é correto, com um padrão já pré-estabelecido, cá entre nós, bíblico, né? Como nós já temos como princípio, independente se o projeto é de esquerda ou de direita, se ele é muito bom, tá entendendo? É só pegar os exemplos, né? Vamos pegar aí Venezuela, Argentina, como é que tá? O Chile, Colômbia. Cara, são todos partidos de esquerda. Olha como é que tá a situação desses países hoje. Sim, pessoas fugindo. Mas a fala que eu tô dizendo aqui, Dabs, é em relação assim, porque o cara que você acabou de citar, que ele não é do contra, oposição, ele sempre vai dizer não pro seu projeto, independente. Ele não quer saber se é bom para a sociedade ou não. É porque é o partido opositor. Exatamente. Entendeu? Ele quer ir contra, independente se isso vai se fazer bem para a sociedade ou não. Sim. O negócio dele é não deixar você avançar. E aí quem paga o pato com isso? A sociedade, a população, óbvio, velho. óbvio. Essa é a principal política que a gente tem que combater. E eu falo, entendeu? Só situação não é bom, só oposição não é ruim. Então, se cada um tivesse uma posição bem clara e declarada, eu tenho certeza que Tangará evoluiria muito mais num curto espaço de tempo. Só a situação, ela leva a uma situação confortável sempre. Você vai mandar, vai ser aprovado. Você vai mandar, vai ser aprovado. Sem falar, sem argumentar. E eu vou te falar, talvez até um dos problemas de Tangará não ter resolvido a obra do Sepultuba ainda, é porque sempre foi talvez só uma situação. Aprovou, entendeu? Vai iniciar, não inicia e a gente não vai atrás. Você entende? Essa é uma dor que eu falo, entendeu? Eu lembro que lá atrás, quando foi aprovado o recurso para aprovar os tubos, vou fazer um resuminho para vocês, não foi em regime de urgência especial, foi mandado numa sexta para votar numa terça. E eu subi e falei, e aí, a gente vai aprovar 25 milhões, entendeu? Para comprar os tubos em regime de urgência especial. Vai ter essa celeridade na obra que a gente precisa? Não vai, não é 3 dias ou uma semana que vai mudar um contexto. Então, uma boa análise ali, talvez a gente não tivesse hoje onde a gente está. Entende? Só que naquele momento, os caras fazem umas falas e algumas posições que a gente está sendo contra. Entendeu? O cara é contra, o cara é opositor, o cara quer... Não! Entendeu? Eu não estou aqui para... quem paga o pato é a população. Sempre. Vamos supor que Deus livre, porque a gente quer deixar muito claro aqui o poder de voto das pessoas, né? Que ela vai colher esse fruto. Vamos supor, aconteceu o que é Deus livre, está repreendido, mas um exemplo da Venezuela. Cara, quem tem condição vai embora. Quem vai pagar o pato é a população mais carente. Sim. E hoje é a população mais carente que tem esse poder de voto, né? E, infelizmente. Então, é essa população entender que ela pode ser transformada. Você fala em maioria, né? Em maioria. Entendeu? Quem vai pagar o pato são essas pessoas que não vão ter condições de sair do país. Quem tem condições, quem é o cara empresário, quem é o cara que está ali lutando, acontecer qualquer coisa, ele vai pegar e vai embora. Agora, essas pessoas que vão acabar pagando o pato. Sim. Né? Ficando ali sofrendo mesmo, na miséria, na extremície ali. Então, analise bem, porque o grande poder de voto hoje é dessa grande população que necessita desses cuidados. Né? Então, analise bem o seu voto, estude. Hoje você tem acesso a todas as informações. Então, é aquilo que você vai decidir hoje que vai definir o seu futuro. Né? Que vai definir lá na frente. Edu, vamos lá, pra gente... Cara, um bate-papo sensacional. Deu, acho que, para mostrar para muita gente como que é essa visão de estar à frente ali, né, da Câmara dos Vereadores e tudo mais. Uma mensagem que você deixaria para toda a população de Tangará da Serra, para todo mundo que está assistindo a gente aqui hoje? Legal, a gente está numa missão que foi proposta lá atrás, que é um contrato a toda a sociedade. E eu quero exercer o melhor mandato possível, movendo grandes multidões, ensinando e, no final de tudo isso, sabendo que a gente deixou um legado e um legado de liderança. Então, nesses 2 anos que faltam deste mandato, eu quero levantar homens e mulheres líderes na comunidade. Acho que esse é o meu maior propósito a partir de agora. Entende? É movimentar. Então, é realmente levantar isso aí, porque a hora que eu chegar, encerrar e falar assim, o Eduardo cumpriu aquele objetivo. Entende? O Eduardo não é político de profissão. Eu cumpri, eu estou levantando grandes homens e mulheres que estão se colocando a fazer o que eu me propus a fazer anteriormente. Eu acho que esse é o objetivo, essa é a missão e a visão que eu tenho nessa questão. Eu trato o mandato como se fosse uma empresa. Então, eu coloquei essas características, é isso que a gente vai fazer. Então, Tangará, para quem não conhecia, sou Eduardo Sanches, segue a gente nas redes sociais. A gente está sempre à disposição no que a gente pode ajudar. Qual que é o seu Instagram, Edu? Pessoal, Eduardo Sanches MT, e Facebook também, Eduardo Sanches MT. WhatsApp está nos grupos aí,
quase todo grupo da cidade eu tô dentro, é o meu WhatsApp, quando você mandar mensagem vai falar comigo, não é um robozinho, não é automatizado, é o Eduardo Pessoa que vai te atender. Então é nesse sentido, sabe, Dabson, de a gente deixar claro para a sociedade o que a gente se propôs a fazer, o que a gente está fazendo. Não falo palavras de agrados a todos, que eu vou resolver essas questões, porque não é esse o objetivo mesmo, mas é de realmente buscar essa interpretação maior e, claro, sempre nos princípios, igual você deixou bem caracterizado, que é a base de tudo, sabe? Sem aquilo a gente não vai para frente. Legal. Eu acho que é isso aí. Cara, e estamos abertos às outras novas oportunidades aí. Show de bola, obrigado aí por aceitar o nosso convite, né, Thiago? Acho que a gente deixou de uma forma muito clara, você que tem alguma dúvida, alguma situação, nos procure, né? Você que quer se retratar, a gente dá chance aqui para a prefeitura, né, se retratar com alguma situação, procure a gente, vamos expor isso para a população. Acho que o básico é a população entender o que está acontecendo, né? A gente gerar essa informação para todo mundo, que muitas vezes o pessoal fica, e aí, o que está acontecendo? Sim. E ninguém sabe, né? Então, obrigado mais uma vez, obrigado você que está nos assistindo, nos siga nas nossas redes sociais, segue lá, VilaCast Podcast, né? Nos siga também no YouTube, dá o seu like aí, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você tem aí, para ajudar a gente a divulgar tudo isso, né? Que são informações relevantes, são informações importantes aí para todo mundo ter esse conhecimento, né, Edu? Isso então, aí. Obrigado, tamo junto. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Até a Obrigado, próxima. Edu. Valeu. Valeu, gente. Um abraço.